Nenhuma marca cria uma comunidade. Nenhuma empresa cria uma comunidade. A marca hoje ela tem que estar muito antenada em todos os pontos onde ela é presente. Uma marca que gere essa conexão através de identidade, produto, comunicação. Como que as marcas podem fazer esse processo hoje? Eu acho que as pessoas estão com uma pressa para fazer sucesso que é incompatível com a realidade. Não é assim que se constrói marca, não é só fazendo logo, identidade visual, não é isso que não é marca. E na tua opinião, o que uma boa identidade visual precisa ter para que essa marca se destaque? Essa é a mudança de modelo de negócio. Então, tipo, eles estão passando por uma mudança de nicho, porque eles sabem que quem vai comprar deles é a geração jovem, só que eles não estão deixando a essência da marca para trás. Só que as marcas estão fazendo muito isso e fazem coisas, às vezes, elaboradas com celebridades. Elas gastam uma super grana para uma coisa que não vai construir um tijolinho ali em cima daquela marca. Perfeito. Como que as pessoas querem usar alguma coisa que elas não estão comprando hoje? Porque a partir disso, você consegue começar a tentar identificar quais são as comunidades que podem se relacionar com esse tipo de proposta. Eu vou criar o logo da minha marca e não tenho grana para contratar um escritório para fazer essa pesquisa, essa análise, quero aprender sozinho, quero fazer. Qual é o melhor caminho para isso? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas Podcast. Esse daqui é o episódio 83. Eu sou o Jesué Tomé, host desse programa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como fazer uma marca se destacar no mercado. A gente está aqui hoje com o André Lona, que é designer e estrategista de marcas há mais de 13 anos, fundador da Manifesto, uma consultoria de design e estratégia de marca, e criador da Marcados, a comunidade de designers de marca. Salve, mano. Muito prazer estar aqui. Bora trocar uma ideia. Show de bola. Estamos aqui também com Camila Ian, consultora criativa e especializada em cultura e comportamento de moda e atua há mais de 20 anos no mercado. Por 12 anos foi editora-chefe da plataforma FFW e atualmente usa sua experiência para criar estratégia de criação, comunicação e conteúdo para marcas, agências e empresas. Obrigada, Josué, pelo convite. Super legal estar aqui também. Estou animada para o nosso papo. Show de bola. Eu estou com uma expectativa lá em cima porque são pessoas com muita experiência e eu gosto de falar de marca, construção de marca e tudo que envolve esse universo. Inclusive, já falo com você que quer criar sua própria marca de roupa e vai precisar de fornecedores. Patrocinando esse programa, a gente tem o nosso parceiro, Brunks Private Label, onde você consegue fabricar camisetas com vários tecidos, modelagens, bermudas, calças, moletons, o que você precisar para sua marca. Usando o link da descrição, você vai acessar o site da Brunks e consegue comprar qualquer peça lisa. Usando o cupom MP10, você vai ter 10% de desconto. E para quem quiser fabricar suas peças personalizadas, suas coleções, escaneia o QR Code e fala direto com o time comercial da Brunks. E em breve a Brunks vai estar disponível no nosso marketplace, que é a Branders, um marketplace especializado para private labels, fábricas que querem ampliar sua carteira de clientes, atenderem mais marcas, e também marcas que querem encontrar os melhores produtos, com a melhor qualidade, melhor prazo de entrega e o melhor atendimento. Se você tem uma marca, escaneia o QR Code, se cadastra para ser avisado do lançamento da plataforma, e se você é um fornecedor, é uma private label, escaneie também, cadastre para você se tornar um dos parceiros, um dos fornecedores da Branders. E você que vai criar uma marca, que quer direcionamento detalhado, ter acesso aos melhores cursos e suporte, tirar dúvida, se inscreva para participar da comunidade Viver de Marca. Link também aqui no QR Code e na descrição. E você que está chegando agora aqui no canal do Marcas Podcast, se inscreva, deixa um like antecipado e quem está ouvindo no Spotify, avalie, deixa aí as suas 5 estrelas para ajudar aí o nosso canal aqui no Spotify também a crescer muito mais. Bom, vamos começar esse papo? Bora. E vamos começar falando do o que significa se destacar nesse mercado, onde tem muitas marcas consolidadas e muitas novas marcas surgindo. É sobre visibilidade, inovação ou conexão emocional com o público? O que é mais importante para se destacar nesse mercado de marcas? Eu acho que é tudo isso hoje em dia, né? Como você falou, são muitas marcas, mudou demais, né? Então hoje as marcas pequenas elas competem também com as marcas grandes. Se elas não conseguem chegar no número de venda que as marcas grandes têm, elas competem pela atenção, né? Elas têm um Instagram mais legal, elas têm um e-commerce mais moderno. Então eu acho que é tudo. A marca hoje ela tem que estar muito antenada em todos os pontos onde ela é presente. Para ela conseguir se fazer presente e se manter ali naquele lugar, né? Eu acho que são muitos desafios e você tem que olhar para todos eles ao mesmo tempo. Legal. Mas acho que o André sabe. E principalmente para marcas que estão começando, né? Porque existe um termo que se chama, né? Existe um ponto que se chama velocidade de contato e de resposta de uma marca grande para uma marca pequena. A marca pequena que ela está começando, ela tem muito mais facilidade de falar com as pessoas e de proximidade também. Porque, estou falando com o diretor criativo, estou falando com o dono, não estou falando só com o suporte e atendimento. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma marca que está começando, que ela tem muito mais formas de se conectar com o público e de construir a sua base, a sua audiência ali, para que se torne uma marca grande também, né? Para que ela possa, de fato, se destacar. E qual a tua opinião?
Cara, você vê o maior exemplo do que você acabou de dizer é o alvoroço que tá rolando aí, o rebranding da Jaguar, né? A Jaguar mudou, enquanto a gente está gravando esse episódio, a Jaguar acabou de soltar o rebranding dela e o pessoal tá ofendido, o pessoal tá puto, né? Porque mudou muito a identidade e tudo mais. E não foi só uma questão de logotipo, né? Foi de Não. comunicação também, né? Cara, não. Comunicação não, modelo de negócio. Modelo de negócio, na Tá tua opinião. mudando o modelo de negócio. Não é minha opinião, não. É a verdade. É. Eles Eu tão analisei mudando. por cima porque a semana foi corrida aqui gravando o podcast. Não, se você pega os releases da empresa, você percebe que, tipo, os caras estão querendo mudar completamente o modelo de negócio para pegar uma parcela do mercado que eles não pegam hoje, que é a galera mais jovem. Eles não... Tipo, os tiozão, os velhão que gostam do Jaguar, que gostam dos carros compridos e tudo mais, eles não estão sustentando a marca mais. Então, por isso que eles estão fazendo esse pivoteio. Só que, como você disse, por ser uma marca grande, olha o problema que é você fazer uma grande mudança. Agora, enquanto isso, voltando à sua pergunta, para se destacar no mercado, na minha opinião, eu percebo que o que faz uma marca se destacar no mercado hoje é comunidade, sabe? E eu acho que, falando inclusive de marcas de roupa, cara, eu sempre falei, né, tipo... Na consultoria, a gente trabalha com diversos setores de marca, porque a nossa especialidade é no processo de estratégia, de definição de posicionamento e tudo mais, não é num setor específico. Naturalmente, a gente trabalha com marcas de diversos setores. E uma coisa que eu sempre fui apaixonado do setor de moda é que é um dos setores que eu acho que a marca tem mais possibilidade de se comunicar e de se expressar a um nível mais poético, romântico, emocional e se criar uma conexão muito mais forte com as pessoas. É difícil você ficar... Tipo assim, as marcas de roupa mais... as maiores, aí você pensa numa que você gosta, ela não fica falando do benefício funcional da camiseta, né? As pessoas usam porque elas se identificam, né? E eu acho que se destacar no mercado hoje em dia se torna essa questão de quem tem a tribo mais forte ganha, tá ligado? Não é sobre a tecnologia, não é sobre a logística, porque tudo isso você consegue chegar uma hora ou outra. Mas para gerar uma comunidade, uma conexão, tem que ter uma marca que gere essa conexão através de identidade, produto, comunicação. Como que as marcas podem fazer esse processo hoje? Ou se a pessoa tiver uma marca ali com um nome, com um logo mais ou menos, ela já consegue gerar uma conexão com uma estética mais ou menos, que tem um... Então, isso é o que a maioria das empresas tentam, né? Só que não é por aí. Porque, tipo assim, o logo, o nome, a bio do Instagram é a crista da onda, é só o topo do iceberg. Muitas pessoas acham que se elas começarem uma empresa para vender roupa e elas tiverem uma estampa legal, porque elas acham que elas têm bom gosto, e elas criarem um nome que elas acham legal, e elas criarem... Não é o suficiente. Isso é o mínimo. Agora, eu tenho uma história que eu acho que ilustra bastante, se você me permite. Claro. Quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, a gente não precisa falar quantos, quando eu estava estudando para fazer o meu TCC, que foi um TCC de branding, inclusive foi uma marca de meias, na época que a Stance estava vindo para o Brasil, estava começando a estourar meias no Brasil. O que me fez me apaixonar por branding de verdade, por marcas, foi uma marca de roupa. Foi a Obey. Não sei quem conhece, marca Obey, é uma marca americana. O diretor criativo é um designer, é o Shepard Fairey, que é um artista, inclusive, que já assinou campanhas, inclusive até do próprio Barack Obama, né? Aquela campanha Yes We Can, que tem aquele pôster famoso dele, vermelho, né, e azul. E o que aconteceu foi que eu estava na biblioteca da faculdade e foi o primeiro semestre que eu entrei na biblioteca da faculdade, né, o último, para fazer meu TCC. E aí eu encontrei lá o livro Manifesto da Obey, que se você joga no Google e depois dá uma olhada, você vai ver que, mano, é um livrão assim, desse tamanho, ele é grande, assim, ó. Tanto que você não podia nem levar para casa na biblioteca, tinha que ler lá. E aí, cara, isso me pegou, porque, tipo, eu andava de skate, sempre gostei muito né, pessoalzinho do skate, e a gente conhecia a Obey, porque a Obey é uma marca underground, sim, né? Ela vem desse lugar. E só que a Obey, pra mim, era, tipo, mais um logo, mais uma marca famosa que todo mundo gostava de usar. E aí, quando eu me toquei, velho, eu vi, tipo, o livro Manifesto Obey.
Na minha cabeça, manifesto é coisa de manifesto comunista, manifesto capitalista. Tipo, eu nunca tinha ouvido falar sobre uma marca ter um manifesto, uma empresa corporativa ter um manifesto, né? O que é um manifesto? Explica pra galera para eles não demorar muito tempo para entender. Manifesto é um texto com caráter ideológico que invoca um movimento. Tá? Então, tipo assim, você vai ter um texto, vai ter uma ideologia sendo defendida, o cara vai estar falando, mano, a gente tem que fazer isso por causa disso, por causa daquilo, e ele meio que está te convidando para esse movimento e você, ou você sente vontade de ir, ou você sente raiva. Normalmente o manifesto é assim, ele não causa indiferença. Ele ou você aposta, ou você fala, esses caras são loucos. Capitalismo, comunismo, né? Enfim. A manifestação é a expressão do manifesto, né? Exatamente. Inclusive, é por isso que a minha consultoria chama manifesto. Por causa dessa experiência com esse livro. Mas deixa eu concluir a história. Então, primeira coisa, peguei esse livro, me dei... Cara, manifesto. Tá. Aí comecei a ler. E aí eu entendi a história da Obey. Eu convido todos vocês a estudarem. Inclusive, tem documentários no próprio YouTube de graça sobre a história da Obey. Mas, para responder a sua pergunta sobre comunidade, sobre como começar uma marca, a gente tem que entender uma coisa, cara. As comunidades já existem. Nenhuma marca cria uma comunidade. Nenhuma empresa cria uma comunidade. Empresas inteligentes que têm clareza sobre o que elas acreditam e o que elas estão tentando fazer, elas identificam quais são as comunidades que elas devem servir. E quando você começa a servir essa comunidade, quando passa a perceber você como um agente de mudança, começa a confiar em você. E quando essa comunidade começa a confiar em você, essa comunidade vai ser responsável pelo seu sucesso. Então, uma comunidade de uma marca, que hoje em dia está muito em alta, as marcas precisam criar comunidade, é uma extensão de uma comunidade. É um cluster de uma comunidade maior que já existe, basicamente. Exato. Basicamente é isso. E aí, para concluir só a história da Obey lá, cara, se você for ver a história da Obey, começou com um artista gráfico, que era o Shepard Fairey, que é o diretor criativo da marca, que ele estava fazendo faculdade de design gráfico, e ele começou a fazer experiências com hot stamp, com stencil, né? com alguns tipos de intervenção de grafite na parede. E ele começou a gostar da ideia do stencil, que stencil é basicamente um molde, né? Que você consegue fazer uma impressão na parede muito rápida, né? Então, tipo, você coloca lá e sai correndo. E ele começou a fazer isso em lugares inusitados nos Estados Unidos. O cara começou a fazer da missão dele colocar a marca dele ali, que no caso era um desenho, né? Era o rosto de um lutador de wrestling na época. E ninguém entendia por quê. Só que ele sabia o porquê ele estava fazendo aquilo. Ele assistiu um filme que chama They Live, que, se eu não me engano, tem no Netflix. Que é um filme que é o que acontece. O ator principal, ele ganha um óculos escuro, mano. O que esse óculos escuro faz por ele? Toda vez que ele põe um óculos escuro, ele consegue ver a verdade por trás da comunicação de massa. Então, se ele sai numa rua com vários outdoors, ele não vê a campanha da Nike, ele vê compre, consuma, obedeça. E é daí que vem o nome da marca, Obey, que é uma ordem, obedeça. E aí o que ele falou? Ele falou assim, cara, o Shepard Fairey viu isso e falou, mano, a gente está sendo bombardeado por comunicação o tempo inteiro e a gente não para se questionar. Por que ele está falando ali? Por que ele está falando que é bom para mim aquilo? Então, olha só, a marca de roupa dele, que hoje se tornou uma marca de roupa, começou com ele querendo fazer as pessoas questionarem aquilo que elas viam nos outdoors. Como ele fez isso? Usando a arte gráfica. Então, ele começou a colocar um stencil em um lugar muito difícil para quando as pessoas amanhecessem, imagina você tá indo trabalhar todo dia no mesmo lugar, você para no mesmo farol, só que determinada manhã você para no farol, tem um rosto enorme parado tipo, atrás de uma caixa d'água, assim. Isso. E ele começou a fazer... Gente, eu tô falando assim, imagina um cara na faculdade, ele pegava o carro na sexta de noite e ele ia na costa americana... Em que ano que foi, mais ou menos, que surgiu? A 80, 90. 80, 90. Né? Final de 80, começo de 90. E ele começava a fazer isso em vários lugares. E isso começou a ser falado. E, cara, que porra é essa? E aí, o que aconteceu depois?
que é mais uma coisa maravilhosa do comportamento humano, porque marca é comportamento humano, as pessoas começaram a querer consumir. Eles começaram aí, as pessoas começaram a ir em lojas de underground, streetwear, de stickers, de arte, e pedir, mano, eu quero aquele bagulho lá, você tem aí? Você tem algum adesivo daquele lá? E os caras, mano, o que você tá falando? Nem sei o que é isso. Então, assim, o que eu quero dizer? A Obey, ela é uma marca que ela não começou para vender produtos, ela começou porque ela tinha uma mensagem para passar. Quando você tem uma mensagem para passar, você encontra pessoas que se identificam com essa mensagem, que é a comunidade que já existe. Então, todo mundo que já existia, que se identificou com aquela ideia, se identificou com esse questionamento, começou a querer consumir a marca. Comprar o produto se torna uma consequência. Eu concordo plenamente. Inclusive, eu gosto de falar que quando a marca começa construindo uma comunidade, independente do que seja, até mesmo sem ter produto, que é hoje a galera, eu sempre falo e ensino isso pra galera. Vai criar uma marca, começa a construir audiência antes mesmo de ter produto. Ah, mas como é que eu vou fazer foto do produto? Como é que eu vou divulgar? Não é divulgar o produto, é divulgar o movimento que está criando. As pessoas que vão se identificar com o que tu está fazendo. E aí vem um lance do, estou fazendo algo diferente, estou fazendo algo que está chamando atenção, algo que as pessoas vão ver, e, pô, que interessante isso daí. Como é que faz para participar? Aí a marca, fazendo o vestuário, as roupas, entra como o uniforme daquela comunidade, daquela galera. Eu vejo muito como isso. Então, se eu quero me vestir igual aquela galera, eu tenho que comprar um produto também. Mas eu acho essa história do bem maravilhosa, porque ele realmente ele entrou, né? Assim, ele impactou as pessoas de uma forma muito orgânica e a partir de uma missão que ele tinha, de um propósito que ele tinha, que é o que acontece também com as marcas menores, né? As marcas que são muito ligadas a identidades, então uma marca que fala muito com a comunidade LGBTQIA+, ou uma marca que se coloca dentro do ambiente da sustentabilidade e trabalha, às vezes, radicalmente assim, dentro desse... É fácil você ter essa missão muito clara e é o que vai tocar o coração das pessoas, é o que vai fazer essas comunidades. Mas, para as marcas grandes, eu acho um dos maiores desafios. Nossa, é verdade. A criação de comunidade. E você que tem experiência com grandes marcas, quais são esses desafios e como que essas marcas conseguem superar esses desafios? Construir essas comunidades, apesar de ter muitas pessoas envolvidas. Eu acho que é uma mudança de chave. Assim, acho que nem ele citou o exemplo da Jaguar, né? Eu acho que uma mudança numa marca super tradicional, ela causa, né, uma disrupção. Então, tem gente que vai odiar, porque são as pessoas mais tradicionais que não gostam de mudança, querem o mundo que ele continue como está. E tem pessoas que vão adorar e eles vão ganhar novos consumidores, eles vão criar aí uma nova comunidade a partir dessa mudança. Mas um exemplo, eu lembro que na pandemia, uma marca grande, no pior momento da pandemia, né, quando tinha muita gente morrendo, a gente estava muito assustado, ninguém sabia o que ia acontecer. E no Instagram, as marcas que são puramente comerciais, né, vendendo camiseta R$19,99, né, e aí começou aquele questionamento, né, mas a moda, a gente não precisa da moda agora, é uma coisa totalmente supérflua, a gente não precisa de roupa, a gente não precisa de maquiagem, a gente não precisa... E aí uma marca, eu conversando com o marketing da marca, eles falam assim, como é que a gente... Tá todo mundo matando a gente porque a gente está vendendo, mas a gente precisa vender, né, a gente tem funcionários, a gente não pode parar, né, fechar a fábrica até a gente saber, até descobrir quando que isso vai acabar. Daí, a minha conversa com elas foi no sentido de quem você é quando você não pode vender. Nossa, né? Que pergunta foda, hein? E aí a marca tem que olhar muito para dentro, uma marca gigantesca, com milhares de funcionários, com décadas de história. Nunca pensou nisso. Né? Quem você é quando você não pode vender? Para mim, essa é a pergunta que você tem que vasculhar e trazer a resposta, porque você tem uma história. E você representa alguma coisa ou muitas coisas que podem ser legais e que podem ser esse elo de comunicação com o público. Né? E é um gancho fudido. Desculpa. Imagina. O francês, pode falar para mim? Pode, tá liberado. Essa pergunta dela é muito foda, porque as pessoas não compram o que os outros estão querendo vender. As pessoas compram o que os outros estão querendo comprar. E o que as pessoas estão querendo comprar? Nunca é o quê. É o porquê. Uhum. Tipo, a Alfa, a pessoa vai querer comprar a Alfa muito mais por causa do Jesué do que por causa do tecido.
Por causa do quê? Da camiseta em si, por causa da estampa Total. em si. Entendeu? A menos que você faça uma collab com um artista foda, famoso, não sei. Mas ainda assim, é muito mais pelo porquê da marca. Né? Então, tipo, isso que ela tá falando é muito importante, porque as empresas que não têm essa consciência do real motivo pelo qual as pessoas as consomem, elas ficam fadadas e reféns à ideia de chamar atenção. Uhum. E aí você vai Pra chamar vender atenção. o produto. E para vender a qualquer custo. E tem uma coisa no que você está falando, aproveitando o gancho, que chama PR stunt, que eu detesto. PR estante, é verdade. Porque é isso, é a que é o habilidade PR de stunt? você causar alguma coisa, um evento de PR, né, que assim que vai propagar a marca para muita gente, vai causar, que vai todo mundo falar dela por 1 minuto e meio e acabou. Não é uma coisa que tem uma consistência, é uma coisa feita com o objetivo de causar. Não é uma coisa para propagar aquela mensagem que a marca carrega, né? Não, é o É contrário. o contrário. Então é uma coisa que. Só que as marcas estão fazendo muito isso e fazem coisas, às vezes, elaboradas com celebridades. Elas gastam uma super grana para uma coisa que não vai construir Nada. tijolinho ali em cima daquela marca, sabe? Então. Então, tem um exemplo do que é esse PR stunt que no Brasil vira moda e todo mundo dá risada, mas é uma PR stunt. Que é tipo, sabe aqueles videozinhos no TikTok ou no Reels que começam com alguma cena aleatória de alguém caindo? Viral, Ou, alguém caindo, aí quando aí troca pro vendedor da loja, ele rola junto e fala, você já viu? Isso é tipo assim, você tá chamando atenção. É a mesma coisa que você colocar mulher gostosa, é a mesma coisa que você usa, sabe? São táticas obsessivas de chamar a atenção. Que dura 1 minuto e meio. Exato, e não constrói nada. Né? Legal. E custa, como ela disse, custa pra você fazer essas coisas. Né? Então, tipo, tem muita marca que gasta rios e rios com publicidade, mas não constrói marca. Né? Então, eu acho que isso é um resultado, voltando para o nosso começo da nossa conversa. O que é uma marca que se destaca? É uma marca que tem uma história para contar, cara. Total. E principalmente que consegue juntar pessoas que têm interesse em ouvir essa história. E é legal esse ponto que foi falado, que é o que você é, quem você é, se você não for vender. A marca, quando ela começa, ela tem que pensar nisso. O que... Beleza, eu quero fazer uma linha de camiseta, eu quero fazer uma coleção completa, ou fazer biquíni, vestido, independente do produto. Mas e se eu não for vender esse produto? De começar no começo agora, tá? Mas fora o produto que eu vou vender, o que eu estou vendendo aqui? Qual a ideia, qual o movimento, o que eu estou construindo além de vender produto? Que eu acho que se a marca começar pensando assim, ela já começa na frente de muita gente. Eu vou dar um exemplo aqui, um case, sem citar nomes também. Poderia citar, mas eu prefiro não falar nomes, porque como a gente tem muita gente, a audiência é muito grande, eu prefiro que a galera descubra uma hora ou outra, vai entender qual é. Tem uma marca de um dos meus primeiros alunos, e ele criou uma marca, a marca dele simplesmente, cara, fiz uma coleção aqui, pô, não vendeu. Eu olhei as estampas, tá, o que é isso? Ah, tá aqui o nome da marca. Tá, mas o que essa marca é? O que essa marca representa? Tá, mas como assim? Uma marca? Vou lá, eu gosto de usar as marcas escrito nome. Tá, mas é porque tu se identificou pela marca, o que a marca construiu, o que a marca representa, quem usa. Tu não vai construir a marca vendendo logo. E na época era bem no começo, era uma parada bem... Trocava ideia pelo Instagram com muita gente, ele era uma das pessoas. Tá, mas o que eu faço? Cara, qual é a tua história? Eu lembro que eu tava andando com o meu cachorro e ele mandando áudio, eu mandando áudio pra ele. Fiquei tipo um tempão falando com ele. Ah, cara, eu vim de uma família assim e tal, eu fazia tal coisa. Cara, tua marca tem que ser uma extensão de ti, da tua história. Tu pode contar a tua história na tua marca. As tuas vivências, o que tu faz. Tu vai ter um monte de gente que vai se identificar com isso. E isso vai trazer uma marca autêntica. Resumindo a história, ao longo dos anos das coleções, ele contou histórias da vida dele que envolvem a família dele, o vô dele, o pai dele. Uma coleção é sobre pescaria, a outra coleção é sobre a feira, a outra coleção é sobre várias outras coisas que a gente começa a ver, cara, essa marca é diferente, ela conta história, são várias histórias que se a gente for ver, a pessoa que conhece a marca vai pesquisar, consegue entender, assim. Uhum. Então, ela vai construindo de maneira autêntica e natural, sendo ela mesma. Sim. Eu acho que o princípio de construir algo autêntico é eu vou ser eu mesmo e vou encontrar pessoas dessa forma que se identificam com quem eu sou. Assim como eu comecei minha marca. Era simplesmente uma marca que começou produzindo vídeos de skate para a galera que consumia, que gostava desse conteúdo. Consequentemente, quem a gente foi atraindo? Uma galera do skate, gostava de skate. Consequentemente, a gente lançou uma coleção de roupa. Quem que comprou? O público queria
vestir o que a gente estava vestindo, porque tinha os skatistas da marca, a equipe da marca, que eram referência, eram skatistas que tinham um nome, né, já se destacavam no mercado de esporte, de skate. A gurizada queria usar o que essa galera estava usando. Então a gente foi naturalmente construindo esse movimento, essa comunidade, e esse é o principal ponto. Se a marca quer começar, se ela quer se destacar um dia, ela ser, acho que, autêntica e ter visibilidade, né? Saber comunicar isso pro mundo, porque não adianta ser autêntico se ninguém sabe ver essa marca, ninguém tá vendo, né? Eu acho que autêntico é uma palavra difícil, cara. É uma palavra difícil, inclusive é um palavrão. Na minha consultoria, na minha comunidade lá, eu falo, Por quê? Por quê? Porque não deveria ser as pessoas não deveriam dizer, tipo, a minha marca é super autêntica. Porque é um pleonasmo. Bicho, se a marca não é autêntica, ela não é uma marca. É tipo assim, pensa em reputação. Vamos comparar, eu gosto de fazer esse paralelo. Pensa que o significado de marca é reputação. Tá? O que a reputação tem em comum com a marca? Ela é inerente à nossa vontade. Você vai ter uma reputação, você queira ou não. Certo? Não importa o que você faça, como você acordou, o que aconteceu, se você tomou banho, se você não tomou, se você tá bem, se não tá bem, foda-se. Você vai entrar por aquela porta, todo mundo vai começar a pensar alguma coisa sobre você. Marca é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que as pessoas acham que por ser marca, por ser uma coisa, sei lá, corporativa, por ser de uma empresa, não sei, a gente pode alterar a realidade para inventar uma reputação que não existe. E aí você cria marcas vazias que não sustentam aquela mensagem, enfim. Autenticidade é o objetivo do gestor de marca. Manter a marca autêntica. Manter a marca sendo verdadeira com ela mesma. E até voltando no que a Camila falou de propósito, porque assim, cara, o propósito, que virou mais uma palavra famosa, né? É palavrão também? Já foi. O propósito, ele nada mais é do que uma consequência de crenças e valores que as pessoas têm dentro delas. Então, tipo, que nem eu. Quando eu criei a minha consultoria, o meu estúdio de design, e eu dei para ele o nome Manifesto, era porque dentro de mim, depois que eu conheci a história da Obey, depois que eu comecei a entender como que faz para construir marca de verdade, eu olhei para o trabalho que eu fazia na agência que eu trabalhava, eu falei, esses caras são idiotas, esses caras estão fazendo um trabalho superficial, não é assim que se constrói marca, não é só fazendo logo, identidade visual, não é isso que não é marca. E eu comecei a entender que as marcas devem ser a manifestação daquilo que as pessoas estão tentando fazer no mundo. Assim como no Shepard Fairey. A Obey era uma tentativa dele fazer as pessoas questionarem a comunicação de massa. Então, a autenticidade nada mais é do que uma marca, uma empresa ser verdadeira com a manifestação que ela está tentando mudar no mundo. Então, tipo, você fala, somos uma marca autêntica. É tipo assim, é a mesma coisa que você falar, eu sou uma pessoa, eu mesmo. Sou uma... É tipo, porra, velho. Eu acho que as pessoas confundem a palavra autêntica com a palavra autoral, né? Eu acho que no sentido de você não ser, você ter uma visão, né, artística, criativa e não ser ultra comercial. Porque assim, a Nike é uma marca super comercial, mas ela é autêntica, né? Dentro do, né, ela é constante, ela tem uma visão. Mas eu acho que autoral daí é outra coisa. Eu não acho que a Nike é autoral. Talvez ela seja autoral em alguns modelos de tênis, em alguns uniformes, né? Esse que ela fez para o tenista recentemente. Mas eu não acho Mas que você ela... acha que é interessante, né? Porque, tipo, eu concordo com o que você disse. De fato, eu acho que as pessoas estão tentando dizer, quando elas usam a palavra autêntica, elas estão querendo dizer que elas são originais. Estão querendo dizer que elas são exclusivas. Mas, tipo, é justamente, voltando à primeira pergunta do podcast, o que faz uma marca se destacar? Bicho, você tentar se destacar é a última coisa que vai fazer você se destacar. Porque você vai usar coisas artificiais, aquilo que você volta. Resumindo, vai tentar ser quem você não é? Exato. E aí, quando a gente fala que a Nike é autêntica ainda, ela se mantém fiel
ao que ela manifestou lá atrás, que era quero ajudar as pessoas a correr, Exato. a praticar esporte, ter Todo qualidade de mundo vida. tem um atleta dentro de si. Essa era a crença do Phil Knight. Que ele compartilhava com o treinador dele, que foi o cara que fez o primeiro tênis da Nike. Todo mundo tem um atleta dentro de si. E é o que a gente vê comunicando até hoje, cara. Sim. Quando você pensa na Nike, o sentimento que você sente não é por causa do tênis, calçada, borracha, da tecnologia, do dry fit. Não. Você sente porque esses caras sabem falar com uma parte lá dentro de você que você se sente um atleta. Eu me sinto um pouco de Michael Jordan. Eles conseguem fazer eu me sentir um pouco Michael Jordan. Então, é disso que a gente está falando. Essa é a verdade da Nike. E, tipo, tanto é a verdade da Nike que ele se mantém relevante com essa verdade até hoje. Uhum. Tanto que nas Olimpíadas teve aquela campanha lá do vencer não é para todo mundo, que pegou, a gente ficou revoltada e tudo mais. E tudo bem. E é verdade. Eu concordo. Só botaram para fora algo que é real. É deles, entendeu? Quando você fala uma verdade sua... O que eles quiseram dizer é vencer uma competição com os outros. Mas, pô, vencer você mesmo todo dia, que é você ir correr. Eles estão falando com um sentimento muito específico que eles entendem. E é natural que não é todo mundo que vai entender. Mas tudo bem, porque é assim. A vida é assim, né? Então, acho que assim... essa história que você contou desse seu aluno... seu aluno, né? Sim. Você fez para ele o trabalho mais difícil que um empresário pode passar. Que é ele tirar o olho da... Como eu posso da dizer venda, isso? do produto, da planilha. É que assim, eu não quero que vocês achem que eu não acho... Mano, eu sou vendedor, velho. Eu acho que é importantíssimo venda. Pelo amor de Deus. Se marca não vende... A gente veio de um outro podcast que falava que se a marca não vende, ela já não é marca. E também não é. Perfeito. Porque ela precisa vender. Perfeito. Como que as pessoas querem usar alguma coisa que elas não estão comprando hoje? Só que aí o que o empresário, o dono da marca, tem que entender é o seguinte: o que vai fazer ele de fato vender e ele precisa vender, não é ele ficar bitolado no fim da cauda, no fim da ponta, ali na transação final. Como eu faço para fazer a transação? Aí é promoção, sei lá, qualquer tipo de tática manipulativa. Isso vai minando o valor da marca. Agora, para de olhar para isso e faz o que o José falou. Pensa nessa história. Que história você está contando? Cara, a gente tem tantos exemplos, cara. Eu acho que, o maior exemplo de marca brasileira de roupa que está fazendo isso, dando aula e já está internacionalizando, acho que é a Pace. A Pace tem, do Matheus, né? Felipe. Desculpa, Felipe. Com a mulher dele, inclusive. Eles contam a história da família. As origens. Cada coleção você vê que tem alguma coisa ali, você tem uma herança. E, bicho, não tem nada a ver com a minha cultura. Mas eu aprecio assistir aquilo acontecendo, sabe? A mesma coisa, a Pied, do Pedro Andrade, ele também sempre trouxe uma história para contar de algum momento, de alguma fase que a marca estava passando. Então, eu vejo que essas marcas que, de fato, conseguem gerar vendas, não são as que conhecem as melhores táticas de performance e hack. São as que conseguem contar a história. E tem uma coisa também, nesse exemplo da Pace, é uma marca que agora a gente fala, está internacionalizando e está bombando, não sei o quê, mas assim, eles também passaram por momentos difíceis. Pô. Eles deram uma pausa na marca, eu acompanho eles desde o início também, o Pedro também, com a Pied. Não é um mar de rosas, assim, né? É muito difícil. E você conseguir superar os desafios e continuar seguindo. Às vezes você tem que parar a marca. Você não está com fôlego para produzir, você não está com fôlego para usar da inovação que tem aí de maquinário, né? de produto. Mas depois você retoma e você volta. Eu acho que também tem uma coisa que eu acho que as pessoas estão com uma pressa para fazer sucesso que é incompatível com a realidade. Sim. Né? Assim, Chega a arrepiar, porque é muito verdade. Parece que se você não muito. faz sucesso em X meses ou em um ano, a sua marca está fadada ao fracasso. E não é verdade. Né? É o contrário. É a persistência. Por isso que eu gosto dos slogans da Nike, das frases, porque é isso. There's no finish line, entendeu? Tipo, você tem que seguir. Tem uma parada que chama... que eu gosto muito de estudar, é um conceito da teoria dos jogos, aplicado a negócios. Que é, tipo... Existem 2 tipos de jogos, né? O jogo infinito e o finito. O jogo dos negócios, o jogo de ter empresa, é um jogo infinito.
Só que a maior parte das empresas jogam como se ele fosse finito. Total. Porque o jogo finito, o objetivo é você ganhar. O que é um jogo finito? Futebol. MMA. São jogos que você sabe. Você sabe qual que é a linha de chegada. Vai acabar o tempo, ou vai ter o gol, ou alguém vai ser nocauteado. Tem um objetivo ali. O jogo infinito são os jogos que o objetivo não é ganhar, é perpetuar o jogo. Ganha quem jogar por mais tempo. As empresas ganham se elas sobreviverem por mais tempo. Só que tem um monte de empresário que não entende isso. Ele está tentando ganhar o mês que vem. Ele está sempre correndo atrás do papo rabo. Ou seja, ele só está vendendo. Ele não está construindo. E eu gosto de citar esse exemplo. Não é especificamente isso, mas é basicamente o cara que vende e o cara que constrói marca e também vende para se pagar e manter a operação. Que é basicamente, ou tu vende e coloca o dinheiro num bolso, ou tu vende e coloca um dinheiro no bolso e também um pouquinho no outro bolso. Que é a marca. Investimento na construção da marca. É algo que vai ficar para sempre. Indo para minha realidade, tá? Falando de pausar a marca, porque a marca se sentiu que, peraí, não tá bem com o mercado, ou até mesmo o momento que a marca está, que as pessoas envolvidas na marca estão, de falar assim, cara, eu acho que a gente precisa parar agora para vir depois, porque a gente não tá conseguindo ser autêntico, não tá conseguindo manter a autenticidade lá de trás. E eu passei, esse ano a gente passou por isso. A gente fez um rebranding na marca e eu pensei muito isso. Cara, hoje eu tenho vários negócios que inclusive dão mais dinheiro que a minha marca. Minha marca ela continua sendo um pilar de todos os meus negócios, que todos os meus negócios envolvem marca. É educação, é podcast, é indústria, hoje tecnologia. E aí eu pensei assim, se eu fechar a marca, isso pode refletir em tudo, mas eu vou continuar sendo autêntico, porque a marca ela sempre foi autêntica. Mas ao mesmo tempo, se eu fechar a marca, eu não vou fechar a marca, porque a marca é uma extensão de mim. Exato. Eu vou simplesmente parar de comercializar. Mas eu falei assim pro meu time, mas tu vai ficar no time, que era o diretor criativo, porque tu vai continuar desenvolvendo produto, nem que seja só para eu usar. Porque a marca ela vai continuar. E você vai encontrar outra forma de expressar a marca. E entendeu? Eu, provavelmente, sei lá, uma hora ou outra ia voltar a vender, porque a marca também é uma questão de momento que ela tá. Quantas vezes a Pie, acho que pararam umas 2 vezes, né, também? Sim. A Pace e várias outras marcas passam por momentos que, cara, vamos dar um passo para trás? Vamos fazer uma... Como é que fala? Muitos empreendedores fazem isso, né? Cara, vou parar com tudo, vou dar uma volta ao mundo. Como é que fala? O ano sabático. Eu vou tirar um ano sabático aqui e depois a gente vê o que faz. Cara, às vezes a gente volta com a cabeça assim, né? Eu não passei por isso, mas eu vou passar, mais cedo ou mais tarde. Caramba, olha o que eu posso fazer. E olha a história que eu continuo construindo, porque se a marca é autêntica, se ela é uma extensão de ti, um reflexo do que tu pensa, do que tu age, e consequentemente tu atraiu pessoas parecidas, agora tu tá em outro momento, a marca também evoluiu, porque a forma de tu expressar ela também evoluiu, sendo ela mesma. Baseado nos princípios. Por isso que marca que muda de nicho quebra. Mas aí... Ela para de comunicar com aquelas pessoas que ela comunicava para comunicar com totalmente diferente. Se ela deixou de acreditar naquilo que acreditava, a gente pode ver a Jaguar como uma marca que está migrando de público. Mas se ela, no alicerce dela, se ela mudou quem ela é, o que ela acredita... Então, ótimo exemplo. Porque... Aí é perigoso. Isso que você está falando, volta de novo para o seu exemplo do seu aluno. Que eu acho que, assim, o problema... Aliás, não tem o menor problema a marca passar por períodos de pausa e tudo mais. Acho que é necessário, inclusive, qualquer empresa passa por isso. E realmente tem momentos que a gente fica muito focado na venda, a gente fica focado em campanhas, a gente meio que perde o... Calma, peraí, quem a gente é mesmo? Vamos voltar. Só que, bicho, se você não tiver clareza desde o começo, qual que é a sua história, o que você está tentando fazer aqui, você não consegue retomar, entendeu? Então, tipo... Quando eu estava lendo sobre a Jaguar, eles estavam dizendo o tempo inteiro. A Jaguar, quando ela foi fundada, uma marca centenária. Quando ela foi fundada, ela era reconhecida por ser uma marca extremamente criativa e inovadora. Os carros da Jaguar, eles foram os primeiros a ter a silhueta que eles tinham, que ia contra a silhueta padrão dos carros da época. Eles estão chegando no mercado de elétricos e eles estão falando, a gente vai resgatar isso, a gente vai fazer os carros mais fantásticos, incríveis, elétricos que já existem nesse mercado, porque é tudo igual, é tudo um bom de caixa, não tem estilo, nós vamos fazer os mais estilosos e os mais caros. Os caras falaram isso. Essa é a mudança de modelo de negócio. Então, tipo, eles estão passando por uma mudança de nicho, porque eles sabem que quem vai comprar deles é a geração jovem, só que eles não estão deixando a essência da marca para trás. Pelo menos é o que eles estão dizendo. Que é a marca criativa. Que é resgatar o fundador da marca lá atrás, de ser o Pinóia que faz a coisa diferente.
Entendeu? Então, assim, isso que você está falando é muito importante. O ano sabático é importante, mas é importante para quem sabe aonde voltar. Para quem sabe para onde resgatar. Tá ligado? Que eu acho que foi um trabalho incrível que você fez lá com o seu aluno. Eu acho que às vezes a gente tem a nossa originalidade, só que a gente não consegue expressar. E aí precisa muito difícil. emergir, Isso é um problema também. emergir no Pra que isso que a gente existe, né? É verdade. Porque eu gosto de falar assim, cara, é muito difícil você ver o rótulo estando dentro da garrafa. Total. E tipo, você... Caramba, mas essa daí é... E é por isso que o trabalho que você fez com esse aluno foi muito importante. Porque ele sozinho não ia conseguir acessar todos esses valores que ele tem dentro dele e que, inevitavelmente, velho, o jeito que a sua mãe te cuidou, te criou, você vai botar isso no teu trabalho, de um jeito ou de outro. É a sua educação, é a sua criação. Entende? Então, tipo, quando a gente fala de propósito, qual que é o valor da marca, a gente está falando dos princípios do fundador. Tem uma história muito boa dos Steves, né? Os fundadores da Apple, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, que fundaram a Apple lá na garagem, aquela história que todo mundo conhece. Antes de eles começarem a Apple, fazerem o primeiro computador, eles fizeram um negócio que chamava Blue Box, que era basicamente um aparelho que burlava o sistema de telefonia da época. Na época era muito caro fazer ligação interurbana, sabe? E eles achavam isso um absurdo. Falavam, não, por que essas grandes empresas de telefonia têm controle se eu posso ligar para um cara lá na China, tal, não sei o quê. E eles criaram uma placa, era uma placa assim que basicamente atravessava, não sei como funcionava, mas você conseguia fazer uma ligação interurbana sem você pagar nada. Tanto que eles tentaram até ligar para o Papa, tem uma história assim, na época, assim, enfim. Mas por que eu estou contando essa história? Porque quando eles começaram a Apple, os valores eram os mesmos. Quem defendeu a ideia de que o computador tinha que ser pessoal, PC, Personal Computer, todo mundo fala que PC é Windows, mas a expressão Personal Computer, de computador pessoal, veio da Apple. Porque na época, a concorrente, que era a IBM, as grandes, a Microsoft, elas falavam, não, computador é coisa de empresa. Por que eu vou botar um computador na casa de uma pessoa? Imagina, vai usar para quê? Os Steves eles já estavam falando, os mesmos valores que fizeram ele criar uma máquina que burlava o sistema de telefonia, eram os valores que eles botaram numa empresa que acreditava que todo mundo tinha que ter tecnologia na mão. Você percebe? Então, tipo, esses valores, essas crenças que estão enraizadas na nossa existência, é o que a gente deve sempre tentar resgatar. É o que a gente deve tentar transformar em comunicação. E é por isso que é tão difícil fazer sozinho. Porque se você não tiver alguém, que nem você, fazendo o que você fez para o seu aluno, fazendo ele pensar, fazendo perguntas, fazendo ele olhar para o que realmente importa, a gente às vezes não consegue, a gente fica olhando para outro lugar. A galera se preocupa muito com os números, com o faturamento, com como eu vendo mais. O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Essa minha marca, ela vai ser o quê? Ela vai ser tipo uma Supreme ou vai ser tipo uma High? Vai ser tipo... É assim que os caras começam a fazer marca. Cara, e é muito louco, né? Porque todo mundo passa por isso. Quando a gente não é nada, a gente fica assim, cara, eu tenho vergonha de quem eu sou, das pessoas saberem quem eu sou. E eu passei por tudo isso, porque no colégio eu tinha vergonha da galera saber que eu tinha vindo da roça. Meu pai ia me levar eu de Fusca na escola, eu falava, pai, para aqui na esquina, não precisa levar até não. Não, pai, não precisa não. Puta que pariu, não precisa não, pai. Mas tá barulho. Chovendo. Pô, não precisava. Puta, morreu o Fusca na frente. Putz. Então, aí quando eu comecei a minha marca, eu não falava pra ninguém que a marca era minha. Eu vim pra São Paulo abrir a marca. Eu era de uma cidadezinha de 30 mil habitantes. Até hoje as pessoas duvidam que a marca é minha. Eu tinha vergonha de ser quem eu sou, mostrar quem eu sou. Isso atrapalhou, mas de certa forma na época funcionou, deu certo a marca, tinha boas estratégias, construiu audiência de outras formas. Só que hoje em dia isso já não funciona mais. Hoje em dia, o que eu fiz na época, cara, usar time de atletas e tal, depois quando eu escalei vendendo na internet, usar parceria com influenciadores. Hoje qualquer um faz isso, então se qualquer um faz, deixou de ser autêntico. Logo, não é uma marca, é um commodity, eu tá vendendo produto. E, cara, é muito assim. Hoje eu olho para quem eu era, hoje eu falo com o maior orgulho que meu pai levava de Fusca na frente da escola. Por quê? Eu já me tornei alguém. Então, assim, eu tô pouco me fudendo, sabe? O que a galera vai pensar. E esse é o grande problema dessa geração, que não sou ninguém e tenho vergonha disso. Mas, cara, se a gente não superar isso, não fizer, deixar que isso... Não é nem sair dizendo quem eu sou. Cara, não precisa fazer isso.
Mas faça algo, construa algo que as pessoas querem ver e elas vão gostar, independente de quem você seja. Isso é muito difícil. Né? É difícil, mas tem que ser colocado em prática, tem que fazer se você quer de fato construir uma marca. Mas acho que isso vem com amadurecimento também, né? Total. Agora, se você tem uma pessoa jovem, início de carreira, né, no início da sua jornada empreendedora e ela escuta isso, vai fazer uma super diferença. Talvez ela consiga chegar nesse lugar mais rápido. Porque tem gente Sim. que até hoje não se aceita ou não aceita a sua história, sendo que a nossa história é a única coisa que ninguém mais tem. É só nossa. E é o que pode fazer a diferença, né? É o jeito que você vê o mundo, são as suas vivências, onde você cresceu. Ninguém mais tem a mesma história que você. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que abraçar e não distanciar. Mas eu entendo que... É tipo assim, quando a gente estava falando, é como se destacar no mercado. Você já parou para pensar que isso tem uma coisa no mundo que não se repete? Uma pessoa. Pode até ter parecida, né? Tem uns bem parecidos, hein? Mas Tem uns não que é. parece que é sósia. Mas mesmo assim, personalidades completamente diferentes, pessoas completamente diferentes. Então, isso que ela falou. Ninguém pode ser você melhor do que você mesmo. Só que aí, quando a gente vai tentar se comunicar, a gente vai tentando ser os outros. Sim. Ao invés de ser a gente mesmo, né? E olha que louco. A gente, se analisar duas pessoas que são idênticas, pode ser dois gêmeos idênticos, com o mesmo sangue, com tudo igual. Se elas conviverem com outras pessoas, elas lá na frente vão ser pessoas totalmente diferentes, não só o nome. E se a gente olhar para uma marca, a marca ela vai evoluir conforme a pessoa foi evoluindo, a empresa foi crescendo, a marca foi mudando, ela vai se encontrar um dia como marca, ela vai crescer, vai evoluir e ela vai se transformar ao longo do tempo de acordo com o que está acontecendo no mercado e com as tendências e tudo mais. Só que ela nunca vai deixar de ser quem ela era lá atrás. E se ela perder isso, né, ela não tem, isso ela não tem como perder, na verdade. Ela vai não conseguir retratar. A partir do momento que ela não consegue retratar e ela deixa de ser autêntica, as pessoas vão, querendo ou não, vão olhar e... Tá, mas e aí? Mais uma coleção, mais um produto? Porque as pessoas... O momento que as pessoas... Isso é legal falar. O momento que as pessoas passam a ver uma marca só produto, não vê mais nada... E não é porque a marca não está fazendo, aí entra o lance da comunicação. A marca até faz. Mas eu nunca mais vi ela aparecer para mim de uma outra forma. Só aparece o anúncio vendendo promoção. E aí a gente pensa o quê? Pô, a marca está quebrada. Só vende promoção. Porque a marca não está comunicando o que ela vem fazendo, os movimentos que ela vem fazendo. E uma marca, assim como a nossa vida, são vários movimentos, são várias fases. Uma marca ela é construída baseada em movimentos, criando movimentos. A marca ela tem que provocar movimento. Se ela não está provocando, ela está estagnando, ela não está automaticamente ela está perdendo conexão com as pessoas. Por quê? Tá aí, só produto. Mas isso que a Jaguar está fazendo, né? Ela tá... Total. Porque você não pode também... Você tem uma identidade, só que tem também a evolução do mundo, a evolução do setor moda, a evolução, enfim, das pessoas. Você não pode parar no tempo, né? Que foi a Jaguar está fazendo isso. A Supreme, antes dela estourar, ela já existia há muito tempo, né? O que ela aconteceu? Ela evoluiu, ela começou a ocupar outros espaços, ia falar com as pessoas novas que eram o público dela, só que hoje, né? O público dela lá atrás, só que hoje, uma atualização também do público. E olha que louco, falando da Jaguar, eu acho, né, que hoje o público da Jaguar é o público mais velho, porque é o público que se identificou com a marca lá atrás. Hoje é um pouco de reflexo também. O tiozinho usa, né? Tipo, o tiozinho, o cara bem sucedido usa, também vou usar. Mas acaba refletindo em um público mais velho, que originalmente se identificou com a marca lá atrás há muito tempo e vem sendo consumidor. Eu acho que é uma visão de marca mais à frente do que a gente talvez consiga enxergar. Vocês têm muita experiência, né? Mas talvez, as pessoas que estão ouvindo, a gente não tinha percebido ainda, talvez possa fazer sentido ou não, que eles estão notando que o público deles hoje não vão nem chegar a entender, a passar a usar carro elétrico. Exato. Daqui a pouco essa geração não está mais nem aí. E aí, para quem a gente vai vender? É isso aí. Não, os números da empresa só caem. E eles perceberam. Porque o público está morrendo. Porque o nosso público não vai salvar essa empresa. O público que fez o público que nos consumiu nos últimos 100 anos não é o público que vai nos consumir nos próximos 100 anos. As pessoas têm que entender, elas veem uma campanha nova da Jaguar, mudou o logo, que absurdo. Todo mundo, né? Meu Deus. Não. Gente, os estagiários, nossa, não sei. Foi uma decisão pensando em 50 anos para frente. É uma marca centenária. Então, e aí é aquilo. Então, agora precisamos nos tornar relevantes para a galera do TikTok, para as gerações mais jovens. Porque, querendo ou não, o poder de compra hoje das gerações mais jovens é muito maior do que na época que a marca foi lançada. Na época que a marca foi lançada, quem ia ter dinheiro para comprar um Jaguar era um cara com mais de 40 anos.
Hoje eles não. querem vender pro filho do cara que tem muita grana. E quantos crianças milionárias com internet também, Nossa. né? Então, assim, é uma mudança de paradigma. O mundo tem mais dinheiro também, tem toda uma questão de mudança, mas, enfim. Agora falando de público-alvo, como que uma marca ela pode encontrar o seu público-alvo e entender profundamente a necessidade desse público para continuar se conectando com ele? É pesquisa? É consultoria? Como que ela faz isso hoje? Como que ela se Contratar conecta a mais? consultoria da Camila. Não, acho que é a sua. Como que ela conhece? Não, beleza, eu entendi, tem uma marca há 5 anos, eu acho que eu só estou vendendo produto, eu preciso realmente construir um movimento, botar isso aqui para fora. Por onde eu começo para conhecer o público e gerar identificação? Vai, André. Brilha. Eu gosto de trazer didática aqui mesmo. Eu público é tenho, qualificado. eu tenho uma opinião, não opinião, mas eu tenho duas formas de fazer isso que você está falando, tá? A primeira forma é não partir do público, é partir do fundador, do diretor criativo. Porque, como a gente estava dizendo, ainda mais falando de moda, o produto da marca de moda, ele é uma expressão do diretor ali, criativo. Tem diretores criativos que são mais alfaiateiros, outros menos alfaiateiros, outros que vão entender mais de confecção, de cortes, de modelagens únicas, outros que vão mais pegar camisetas e replicar estampas e tal. Eu entendo, mas essencialmente o produto é uma externalização do que tem na cabeça e da visão de mundo do diretor criativo. É muito difícil você chegar para esse cara e tentar definir um público-alvo a partir do que ele vai criar. Porque ele está criando a partir do que ele acredita. Então, o que eu vejo? Marca de roupa, muitas vezes, é mais fácil, ao invés de você olhar para o público primeiro, você fazer essa investigação e entender qual que é a história da marca, qual é a história do diretor, o que ele está querendo fazer, quais são as intenções dele. Porque, a partir disso, você consegue começar a tentar identificar quais são as comunidades que podem se relacionar com esse tipo de proposta. Né? Então, no caso de marcas de roupa, eu prefiro não começar estudando o público específico. Prefiro estudar o fundador, a história da marca, o que ela está querendo fazer, qual é o movimento que ela está querendo puxar. A partir disso, eu olho quais são as comunidades, as tribos existentes que podem tangenciar, podem encostar. E aí sim, uma vez que a gente consiga botar o dedo, né, tipo, numa tribo, falar, tá, a tribo dos skatistas. Tá, então vamos começar a segmentar essa tribo, entender quais são os tipos. E aí a gente faz um trabalho que é do maior para o menor. Então, ó, tribo skatista. Tá, vamos quebrar isso aqui. Então, tem skatistas que são mais old school, tem os underground, tem os new wave, tem os... Tá, beleza. Vamos olhar essas categorias, quais são os tipos que podem fazer mais sentido, e a gente vai descendo, vai intensificando a pesquisa a partir dessas pré-definições. Eu acho que eu faria isso no caso de uma marca de roupa. Porque vou só bem curtinho, porque ele falou tudo, mas eu acho que para quem eu vendo e quem é o meu público, a resposta está quando você tem respondido quem sou eu, né? Eu sou uma marca de beachwear, de biquíni, mas é uma marca mais high fashion, é um biquíni mais para o dia a dia, né? Aí já tem uma resposta aí. Quem que pode pagar R$1.000 num biquíni? É um público. Quem que pode pagar 99 é outro público, né? Eu sou uma marca de streetwear, você vai falar com uma tribo. Então, acho que você tem que primeiro saber quem eu sou, qual é a minha missão, para depois você entender, então, quem é que vai me comprar, né? E um grande desafio... Posso só concluir? Claro. Desculpa te interromper, José, mas isso que ela falou é importante porque, assim, principalmente quando a gente fala de roupa é o cartão de visita das pessoas. Tipo assim, eu não te conheço, nunca te vi na vida, você está passando na minha frente. Eu vou ter uma opinião sua, uma opinião sobre você, a partir do seu cartão de visita, do que eu estou vendo. Então, a roupa, ela meio que é essa primeira impressão. Então, no caso da indústria de marcas de roupa, o produto que é comercializado, no caso roupa, é um produto que é muito utilizado para as pessoas dizerem algo sobre elas mesmas. Então, é diferente eu fazer uma pesquisa de mercado para entender quem é o tipo de pessoa que usa essa caneca, né? Porque tem essa ergonomia que vai usar em tal hora do dia, tal. Isso é uma coisa. Agora, estudar as motivações e as aspirações não ditas que vão fazer o Jesué comprar essa camiseta preta, porque quando ele põe essa camiseta preta, ele se sente mais do jeito que ele quer se sentir. Aí é muito mais sobre quem é o dono, quem é a marca, do que necessariamente estudar o público lá, né? Tipo, as necessidades do público e tudo mais em si, entendeu? Então, as marcas
E a gente pode usar o exemplo da Nike como, né, o maior deles, falando de roupa. As marcas que fazem um bom trabalho de deixar claro aquilo que elas acreditam, que elas defendem, elas conseguem aquilo que é o mais difícil e mais lucrativo na indústria de marcas de roupa, que é os consumidores passarem a usar essa marca para comunicar algo sobre eles mesmos. E até mesmo sobre quem eles querem ser. Por Isso. quê? Hoje em dia a gente vê a galerinha na rede social usando a roupa que os criadores de conteúdo, os influenciadores estão usando. Eles nem sabem o que eles estão usando. Exato. Na maioria das vezes nem sabem. Ah, isso aqui é a minha forma de expressar. Mas ele nem sabe quem ele é, ele só está querendo ser legal. E aí ele está sendo... Tá querendo pertencer. Querendo pertencer. Então é quem eu quero ser, de qual movimento eu vou fazer. A gente nem sabe, mas a roupa está dizendo para onde a gente está indo. Exato. Assim como aquela pessoa que não usa nada com nada e tipo, tá perdido. Tipo, não tem galera. Não, tem a se galera expressa. dos que não fazem nada. Você Verdade, entendeu? Porque, verdade. tipo... É uma tribo também. Que não dão bola pra roupa. É, porque Estão preocupadas com outra coisa. é inerente à nossa vontade. É verdade. Não tem os caras do Vale do Silício que usa sempre camiseta preta, calça jeans e chinelo? O Mark Zuckerberg, antes de ele... Agora ele tá mais moderninho, né? Isso Tá é mudando o estratégia. Zuckerberg, Ele tá- né? Conexão. Ele tá- Gerar conexão com o público que também tá usando essa roupa. Mas no começo, vocês Nem- lembram? Sim. Era chinelo de slip, calça jeans larga, camiseta cinza e foda-se. Uhum. Vai falar que ele não tem uma marca? Lógico que ele tem. A reputação dele tá ali. Não é porque você você não decide, você não liga, você não olha para as marcas que você usa, que você também não tem uma reputação. E olha que louco, né? Essa mudança de comportamento do Mark Zuckerberg faz ele se conectar mais com as pessoas, porque agora ele tá querendo ser descolado. É. Então, automaticamente, ele tá dizendo que, pô, peraí, a meta é descolada. Ou seja, o que eles estão lançando agora, que aí envolve o óculos que eles estão lançando, esse óculos é descolado. Olha como essa comunicação tá bem coerente. É Até tudo mesmo uma na roupa que o construção, né? dono Ele da marca nunca tá vai ser usando. descolado pra mim, tá? Nunca. Nem Ele com pode fazer cabelinho. o que quiser, Cabelinho tá legal virar agora. musculoso lá, que ele tá fazendo ginástica agora, Vai né? lutar Mudando pelo de Musk. vestido. É tudo vídeo feito por AI. Nem é ele. Vindo de lá fica mais suspeito ainda. Mas essa coisa de... Mas tem intencionalidade, né? Eu acho que é mais importante, tipo, eu concordo. Eu acho que o ponto não é nem se ele vai ser estiloso um dia ou não, né? Mas é o fato de ele estar fazendo o esforço para. movimento, E aí você vê a necessidade, né? Até ele, hein, gente? Até ele. Até justo quem, né? Necessidade de se conectar, né? Mas, cara, você vê isso, tipo, o Elon Musk, eu acho que é um dos maiores mestres de criar significado. Porque assim, o que eu gosto de explicar branding como a arte de dar significado para aquilo que é insignificante. Então, tipo assim, uma camiseta pode custar R$20 a preço de custo, mas se você coloca um logo nela, ela vai para R$2.000. Normal. A gente sabe que isso acontece. Sim. Sim. E por que isso aconteceu? Porque tem muito significado naquele logo. Tem muita coisa que aconteceu, tem muita história, tem muita coisa. É uma representatividade de tudo aquilo que foi construído. Exato. Por isso que hoje em dia o cara pode... muita gente me pergunta, ele pode até pensar que... eu quero criar uma grife. Não se cria uma grife. Se constrói uma grife. Constrói. Começa. É, aquilo que a gente começa. estava falando. Começa. E quem é você? Né? E quem é você que está querendo fazer o quê? Por que uma grife? Por isso que essas marcas que são muito antigas, né, especialmente do mercado de luxo, né, porque elas conseguiram atravessar uma guerra mundial, às vezes 2 guerras mundiais, né, assim, e se manterem atuais, e se manterem atuantes e esqueci a palavra, relevantes, isso. Né, você vê a revista Vogue, né, ela foi criada, ela passou por 2 guerras mundiais, né, a Chanel, Pense Hermès, todas essas marcas assim atravessaram todos os momentos econômicos e políticos que a gente pode imaginar e elas não, claro, tudo bem, com muito dinheiro, elas não se destruíram, mas outras sim, outras ficaram totalmente irrelevantes, estagnaram, não tem, as pessoas não têm menor interesse nelas hoje, né? Então elas têm aí um aprendizado, né? A gente... Eu acho que o melhor case, eu acho que se você está assistindo, você tem uma marca, eu sempre falo isso para meus clientes, eu falo assim, cara, aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Vai estudar os cases das empresas, velho. Olha, porque tipo, a gente tem vários cases, principalmente dessas marcas Maison, essas marcas que são casas, né, tradicionais, que já tem 100 anos algumas.
A própria Tiffany, o movimento que a Tiffany fez recentemente para conseguir acessar a geração Z, a Victoria's Secret, a mudança que ela passou, a Abercrombie, que quebrou e voltou. A própria Louis Vuitton com uma cara, a gente passa na Louis frente da loja, Vuitton, parece uma marca de streetwear. Porra, o que a Louis Vuitton fez trazendo o Virgil para a primeira vez, né, um diretor criativo do streetwear que trouxe para Maison, quebrou uma... E ali foi um efeito dominó. Porque o Virgil foi o primeiro, aí depois a Balenciaga começou a estourar com o Dana, e aí, de repente, virou... Todo mundo tem que falar com essa linguagem mais moderna. A ponto de a gente estar vendo a Jaguar agora fazendo o que está fazendo. Então, assim, tem que estudar esses cases, cara. Tem que estudar, porque vocês têm que entender que, tipo, existe uma empresa tentando sobreviver ali atrás. E, no final, são movimentos que influenciam a cultura, né? Porque muda o sistema, né? Muda a estrutura, muda o sistema. Então, são mudanças que são bem importantes de estudar mesmo. Legal. E aproveitando o gancho, falando de marca, uma marca ela pode durar 100 anos, 20 anos, 10 anos, ela pode parar. O que vai garantir que uma marca se mantenha a marca autêntica é tudo que ela constrói. Mas tem uma coisa que é indiscutível. A marca ela precisa de registro no NPI, galera. Se não é marca... Bicho. Não... Se você não registrou, a marca não é sua. Exatamente. Porque marca não é de quem crê, é de quem registra. O pessoal perde, viu? Perde muita marca. Tem marca que muda de nome e não consegue mais se manter no mercado porque construiu baseado naquele nome. Perfeito. E aí é muito importante para quem vai criar uma marca, registrem a marca de vocês com o nosso parceiro Total Marcas. São mais de 20 anos de mercado, mais de 5 mil clientes. Todas as minhas marcas hoje estão na Total. E até mesmo pelo esse movimento de muitas marcas surgindo, eu até tenho recomendado marcas que não estão em escritório nenhum tomando conta, que vocês levem para um escritório confiável. Eu levei a minha marca para a Total, confio, registro todas as novas marcas lá das minhas empresas. E você que tem uma marca que está abandonada lá, mais cedo ou mais tarde pode ir alguém lá e registrar uma marca talvez parecida com a sua, pode fazer um trabalho de construção que um dia isso pode até te atrapalhar. Então, se você tem a sua marca num escritório especializado, eles vão estar pelo menos tomando conta para que outras pessoas não registrem marcas parecidas com a sua. Então, escaneie o QR Code e fala com a Total. De repente, você quer registrar ou você quer proteger a sua marca, né, pelos próximos anos. E tem uma coisa que eu gostaria de trazer para a mesa, que é o futuro. Qual é o futuro de uma marca? A gente vê essas mudanças. Eu preciso acessar novos públicos, eu preciso... voltar à minha essência, para a minha marca se manter autêntica. Mas e daqui para frente? Essa nova geração TikTok, essa geração, né, conteúdo superficial, será que as novas marcas e marcas que estão no mercado vão conseguir, assim como a gente usa a Apple por vários anos, isso vai se manter? Ou essa velocidade vai fazer com que as marcas acabem se tornando, sei lá, talvez uma commodity, irrelevantes, ou vou tomar mais pelo produto? Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre isso. O que vocês acham com relação a isso? Eu posso falar? Pode. Eu acho que no futuro, breve, nós vamos entrar num esgotamento. Saiu até uma pesquisa agora do WGSN, do WGSN, que é um birô de tendências e comportamentos muito voltado para a indústria da moda. E que eles falam que 2026 vai ser a era do cansaço. Porque a gente está vivendo esse momento coletivo, né, de números de horas assim impossíveis, de um desgaste extremo, especialmente para mulheres que têm jornada tripla, né, de trabalho, criança e casa, da inteligência artificial, das milhões de perguntas que ela traz e que ainda não são respondidas, pelo menos para o público, né, de massa. Questões políticas e de polaridade de mundo e, às vezes, a polaridade dentro de casa. Enfim, isso vai dar um esgotamento. As redes sociais, o quanto você tem que aparecer e o quanto ela não entrega e você não aparece. Então, a gente vai entrar nesse esgotamento e eu acho que só aí a gente vai conseguir, coletivamente, virar uma chave. Que para você manter uma marca saudável, são tantas coisas que você tem que pensar. Eu acho que a sustentabilidade, ela é também uma palavra que ficou cansada, mas não deveria ter ficado, porque a sustentabilidade não é só, vamos reciclar o lixo e salvar o planeta. A sustentabilidade é um jeito de você olhar o mundo, é um jeito de você existir no mundo. Então, isso tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com as pessoas também. Para que as pessoas que trabalham com você, elas tenham uma vida digna, você vai ter que ganhar um pouco menos. Então, essa que vai ser a grande beleza. Se um dia ela acontecer, eu acho que ainda é uma utopia, mas de você abdicar do seu lucro
para que também as pessoas que estão ao seu redor trabalhando com você, ajudando a construir o seu sucesso, elas também têm uma possibilidade de uma vida digna, bacana, justa. E é isso que a gente não vê hoje. Né? As marcas hoje, as pessoas trabalham na ilegalidade, as marcas contratam, terceirizam, quintesserizam, sei lá como é que fala, as oficinas de costura, e aí, nessa última oficina da ponta, é a oficina que vai estar fazendo trabalho escravo. Então, só que quem está comprando e quem está vendendo não está preocupado com isso. Não está. E que eu acho um erro. Hoje em dia, gente, se a gente for fazer chegar na origem da produção de tudo, dessa xícara, do carro, do celular que a gente usa, das roupas, do boné, do acessório, da joia, quase tudo vai ligar a uma oficina de trabalho ilegal. Eu juro que assim, o mundo, a gente chegou nesse lugar absurdo em 2024, a gente voltar no tempo, né, em que se contratava um trabalho totalmente indigno, sem pagamento, sem estruturas para as pessoas trabalharem, sem segurança, às vezes até com violência. Então, é uma coisa que é muito séria e que a gente precisa. Não é possível que a gente queira que o que a gente compra, o que a gente consome, tenha esse tipo de trabalho. Né? Assim, tem muita gente sofrendo para a gente poder se vestir, para a gente poder se maquiar, para a gente poder dirigir, para a gente poder... Eu acho que essa é a mudança que tem que ter, só que ela só vai surgir de um profundo esgotamento coletivo que a gente vai falar, putz, não está dando certo isso. Não quero viver assim. Uma crise que vai gerar uma nova fase, que aí gera uma crise, que gera uma nova fase. É natural. Eu acho que o que as marcas podem aproveitar disso que você falou é que eu não consigo saber a procedência de uma marca que eu não consigo acompanhar. Por ser pequeno, eu consigo saber de quem eu compro matéria-prima, eu consigo saber onde que eles estão plantando, eu consigo me informar. Eu consigo ir lá na minha costureira, no meu corte, ver se está tudo certo. Eu consigo ir lá na minha costureira, eu consigo na minha estamparia. Eu consigo ir lá na minha lavação de jeans para ver se eles estão descartando da forma correta a água. E eu consigo ter clareza e consciência que eu estou fazendo bem feito. Só que as pessoas estão se preocupando com isso, então eu preciso comunicar isso. Como que eu realmente uso isso para comunicar e para mostrar assim, ó, galera, vocês podem até comprar as roupas baratas. E tá tudo bem. Mas eu vendo esse produto aqui, ó, que tem isso, passa por isso. Então, assim, a nossa marca é uma marca consciente e que está tranquila. Quer fazer parte desse movimento? Vem com a gente. Não quer? Tá tudo bem. Porque eu acho que tem muita marca que se diz sustentável, não é. Né? Só usa isso como uma chancela para vender mais. E aí, hoje em dia, até selos. Alguns selos, né? Que precisam conquistar selos, não sei o que e tudo mais. Mas, no fundo, acaba que... O que as pessoas de fato pensam? O que as pessoas de fato acham dessas marcas? Às vezes as pessoas sabem. Duvido. Porque a marca não consegue comunicar. E se comunica, tem pessoas por trás dizendo o contrário. Então, a gente tem que estar atento também ao que a galera está falando da marca. Você tem que poder comprovar. Eu acho que quando você pergunta, né, na mesa, tipo, qual é o futuro? A gente está falando de economia, né? A gente está falando de consumo. Então, a gente pode começar fazendo um recorte de quem é que vai estar consumindo no futuro. E aí a gente volta para as gerações mais jovens. E aí eu acho que essa preocupação com a procedência, né? com a idoneidade do negócio, ela só se tornará, de fato, mandante no mercado se o mercado assim o fizer. Hoje, a gente sabe, muita gente sabe, né? Principalmente fast fashion, Zara, Shein, todo mundo sabe que o negócio vem de um lugar meio misterioso e duvidoso, no mínimo. Não para de aumentar as compras. Não para. Não deixa de estar lotado. Agora, final de ano, a Zara, você não consegue mal passar na frente. Então, eu acho que, assim, é uma mudança que parte do consumidor. Total. E aí, assim, a gente sabe... Eu até queria saber a sua opinião, Camila, porque do que você do que você vê do mercado, a gente que está acostumado a ver reportes da WGSN, de, sei lá, vários outros institutos de pesquisa, falando que as gerações mais jovens são gerações mais propositadas, são gerações mais preocupadas com impactos sociais e tudo mais.
Só que será mesmo? Dizem que são. Não, mas eu acho que o mundo é muito grande, vai ter gente para tudo. Sim. Né? Eu acho que tem. Eu acho que assim, elas teriam a obrigação de ser, com a quantidade de informação que se tem hoje, né? Elas poderiam ser mais ligadas, né? Nessa parte do propósito, da missão. Mas não, elas estão comprando enlouquecidamente na Shein. Né? Exato. Então, acho que também tem uma vez que a gente fez um post no FFW falando da ligação, conexão da Shein com o trabalho escravo, tinham meninas que falavam assim, mas lá eu consigo, eu não tenho dinheiro, mas lá eu consigo comprar uma roupa que está antenada com a moda, né? Então eu me sinto atualizada com a moda, dentro da tendência. Então tinha essa questão, que era uma questão social, financeira, e tinha uma outra questão que era, mas nas marcas que não tem essa conotação, não tem tamanho para o meu corpo. E lá tem tamanhos grandes, GG, extra G. Então, onde que eu vou comprar? Né? Então é muito complexo. Não tem uma resposta. É super complexo. Até porque também a gente entra, assim, falando de Brasil, a gente vai entrar numa seara de discutir comportamento de pessoas relacionadas à cultura. Somos um país emergente, cara. Uhum. Você sabe, uma pessoa que não tem poder de compra, ou ela não pode fazer parte de uma parcela da sociedade que usufrui mais da vida, você coloca a possibilidade na frente dela botar uma marca que ela gosta por R$20, para ela sentir aquele estima. Você acha que ela não vai fazer? Você acha que ela está preocupada com quem foi a criança que botou? Não vai. Sim. Então, assim, eu acho que essa questão de futuro passa por diversas questões econômicas, sociais que nós já temos na nossa sociedade, mas uma coisa eu tenho certeza, assim, não vai ser mais fraco. Eu acho que o consumo vai ser cada vez mais intenso. E quando eu digo intenso, eu não estou falando só de quantidade, estou falando de intensidade. Eu acho que a própria manobra que a gente vê acontecer nas mídias sociais, que, na minha opinião, hoje em dia, as mídias sociais são o reflexo mais puro da sociedade. Se hoje a mídia social que lidera, que é o TikTok, o algoritmo que eles utilizam, deixou de ser sobre quem você conhece ou deveria conhecer, e passou a ser sobre interesses. Uhum. Então, tipo, se você gosta de ver vídeo de gatinho, eu vou jogar na tua frente um cara que mesmo que tenha 10 seguidores. O conteúdo, ele é norteado pelo interesse, porque, afinal de contas, o algoritmo quer que você fique mais tempo ali. E aí você vê isso acontecendo no TikTok, aí você vê o Instagram mudando o algoritmo para isso, o Facebook tudo mudando junto. Eu não tenho dúvida que daqui para frente, as empresas vão estar cada vez melhores de botar na frente aquilo que as pessoas têm interesse. E, naturalmente, o consumo vai ser maior. E, então, as empresas têm que se moldar ao comportamento do público? Sempre. Sempre foi assim. Nunca foi o contrário. Nunca foi o público que se moldou. Sem perder, então, a originalidade, né? Exato. A autenticidade. Claro. E também não queria agradar... Acho que não queria agradar todo mundo também é um ponto importante, A gente não pode esquecer também, né, José, que as empresas são pessoas, né? Sim. Não são duas entidades diferentes. O dono é uma pessoa. Ele faz parte da sociedade, do comportamento da sociedade também. Então, é meio que uma via de mão dupla, né? Mas isso que você falou é muito importante, mano. Mas eu acho que as redes sociais, elas têm... Cada um tem um jeito, né? Então, assim, o TikTok, ele tem essa coisa de ser mais um canal de entretenimento. Sim, total. E que está virando o novo Google, né? Assim, meus filhos, eles buscam para saber das coisas. Como é que faz não sei o quê, na receita, uma receita. É no TikTok. Qual livro fala de... Tudo é no TikTok. A música que não sei o quê. Eu ainda não consegui fazer isso. Não, eu também não. Gente, nem façam. Minha mulher assim, faz, cara. Que loucura. E o Instagram, não. O Instagram já é de onde? Facebook, então... Então, eu acho que é respeitando... Claro que eu acho que é importante você estar ligado onde o jovem está e estar nas mídias onde ele está, mas de uma forma proprietária, não querendo fazer igual o seu vizinho, porque daí eu acho que vira uma coisa pasteurizada, que daí nós vamos entrar num lugar muito ruim de moda, de criatividade, que vai virar uma coisa, eu vou fazer o que está dando certo. Não necessariamente aquilo te representa, não necessariamente aquilo tem a ver com você ou com a sua marca. Vira uma loja de roupa, né? Vira uma coisa assim, totalmente sem identidade, sem personalidade. E aí o mundo... Eu acho que assim, se o mundo for, de uma forma geral, para esse caminho,
da neutralização, da uniformização, eu acho que vai ser um desastre, assim. Eu tendo a acreditar que as forças se nivelam, não sei porquê, acho que não sei se é uma Sim. pureza da minha parte. Que bom, Pode ser, eu, né? eu acredito também. Mas assim, eu acho que se nivela, querendo ou não. E André, tu que é mais da parte de design, marca, identidade visual é um tema muito importante para uma marca. E na tua opinião, o que uma boa identidade visual precisa ter para que essa marca se destaque? Seja na hora de fazer um rebranding, que é na hora que a marca peraí, onde que eu estou indo? Preciso manter minha autenticidade, preciso fazer reformular, porque a gente tem que se renovar sempre, uma marca também tem que se renovar para continuar em evidência, atualizada. Qual que é a importância da identidade visual? Logotipo, cores, informação, como ela comunica esse princípio que é o rótulo da marca? Eu acho que aí é legal pensar nisso, porque do mesmo jeito que as pessoas acabam confundindo branding com identidade visual, é pelo mesmo motivo da importância que a identidade visual tem. Porque do mesmo jeito que eu te falei que tipo, a sua roupa é seu cartão de visita, a identidade visual de uma empresa é meio que a fachada da empresa. É a primeira experiência, é o primeiro ponto de contato entre a empresa e as pessoas. É a primeira impressão, né? Dito isso, eu não acho possível você ter uma boa entrega de identidade visual sem você ter primeiro resolvido quem é você, qual é o seu posicionamento, qual é o seu movimento. Entende? Por quê? Porque se você não tiver isso bem resolvido, aí você cai na bobagem de ficar refém de tendência. E para quem está criando marca, eu vou criar o logo da minha marca e não tenho grana para contratar um escritório para fazer essa pesquisa, essa análise, quero aprender sozinho, quero fazer. Qual é o melhor caminho para isso? Cara, simples, objetivo? Eu sugiro você assistir esse podcast de novo, esse episódio. Vai na parte que o Jesué contou da história do aluno dele, que ele começou a perguntar para o aluno dele sobre as histórias de vida do aluno. Se você não tem dinheiro para investir numa consultoria, saiba que o que uma consultoria faria por você? Uma consultoria te ajudaria a enxergar aquilo que para você enxergar sozinho é difícil. Mas se você tiver esforço e garra, você consegue. É basicamente você fazer uma terapia com você mesmo. Joga no Google perguntas socráticas. E aí você vai começar a fazer perguntas socráticas para você mesmo. Perguntas socráticas nada mais é do que você ficar perguntando por quê várias vezes. Por que eu quero fazer uma marca de roupa? Mas por quê? Para quem? Por quê? E por quê? E aí você vai responder, porque eu quero tal coisa. Tá, e por que você quer isso? Mas por quê? Mas como assim você quer isso? Vai fazendo esse exercício com você mesmo até você conseguir chegar na essência, de fato, da sua motivação. E quando você chega nessa essência de motivação, naturalmente você encontra algo que, bicho, primeiro, pode ser uma coisa muito vulnerável da sua identidade, mas quanto mais for, melhor. Segundo, é muito fácil de gerar identificação com isso. Porque todo mundo vai sentir também. Então, tipo assim, cara, não tenho grana para investir na estratégia, o que eu faço? Bicho, seja muito sincero, faz uma terapia com você mesmo. Se você puder trazer familiares e amigos que te conhecem muito bem, eles podem te ajudar nesse processo, tá? Para você ter clareza sobre isso que a gente está falando, sobre quem é você, o que você está querendo fazer com essa marca, qual é a mensagem, velho, qual é a história que você quer contar com essa marca. Quando você souber qual é a história que você quer contar com essa marca, eu te garanto, até você sozinho consegue fazer um logo no Canva. Porque se você sabe, mano, porra, essa é a marca que eu vou contar isso, é a Manifesto, é a empresa de consultoria que ajuda as empresas a se responsabilizarem pela manifestação que elas querem fazer no mundo. Pô, você tem uma frase da hora, que você tem um conceito legal. Para pensar num desenho é 2 palitos. Entende? Então, eu sugiro isso. Invista tempo em fazer uma investigação nas suas intenções, que aí depois a identidade visual é consequência disso. Inclusive, usem o ChatGPT como esse perguntador. Me faça perguntas para tal, porque o meu objetivo é tal. Isso. Porque ele vai te ajudar muito a refletir algo que sozinho é difícil. Mas se a gente tem um norteador, é muito mais fácil. Então, o ChatGPT hoje ele ajuda muito em muitas coisas. Isso é um dos pontos legais. Você falou essa coisa de sozinho é difícil. Isso eu acho que é uma coisa super importante também. Sozinho é muito difícil. Então, eu sempre falo para as pessoas, né, que estão começando, junte-se com amigos, né, que têm talentos diferentes, mas complementares ao negócio. Porque sozinho é difícil, quase impossível. A gente não faz mais nada sozinho. Impossível, entendeu? Então, quem são as pessoas que você pode trazer ali para o seu redor, para o seu circuito, que podem contribuir com você? Às vezes, como amigo mesmo. Você tem um amigo que é designer, ele faz de graça o logo para você. Né? Você tem um amigo que até para dar uma ideia, me dar tua opinião. Conversem
conversem, sabe? Pergunte para quem sabe, não só para o ChatGPT, mas para as pessoas que têm mais experiência, que já passou por percalços aí, né, no mundo dos negócios, a gente sempre conhece alguém que já teve alguma coisa, que já teve algum negócio, que já faliu, que já se reinventou ou que fez sucesso. Enfim, né, eu acho que você poder ter com quem contar é muito importante também. E uma das coisas que eu ensino, Camila, para a galera é... Para quem tu pode perguntar? Para os amigos, legal. Mas quem vai comprar de você primeiro? Os amigos, legal. Tá aí a galera que te acompanha nas redes sociais. Pergunta para essa galera o que vocês estão achando. Cara, vocês gostaram? Não gostaram? Pô, fiz uma alteração. O que vocês acharam? Nossa, agora ficou muito bom. Essa galera participando desse nascimento dessa marca... É um ótimo termômetro. É um ótimo termômetro. E ali você está começando a atrair as pessoas para fazer parte desse movimento da comunidade. Exatamente. Como construir audiência, como divulgar um produto sem vender. Conta a história da história. Documenta a história. Eu costumo fazer uma seguinte comparação. Lançar uma marca no mercado é basicamente quando uma mulher tem um filho. São 9 meses. Alguns menos, né? Alguns 9 meses. E se ninguém ficar sabendo dessa marca, falando agora de destacar, divulgar a marca, se ninguém ficar sabendo... Aliás, se a mulher vai ter um filho, esse filho demora 9 meses. Se ela não falar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo. Logo, ninguém vai lá visitar quando essa criança nascer. Não vai ter enxoval. Ninguém vai prestigiar, não vai ter enxoval. Uma marca é a mesma coisa. Se ninguém ficar sabendo que essa marca vai nascer hoje em dia, quando a marca lançar, ninguém vai lá prestigiar, ninguém vai nem comprar. Eu tenho um bom case para o pessoal estudar. Aqui em São Paulo tem uma hamburgueria chamada Pérez. Já viu? Fomos anteontem lá. Um bom case para estudar. Matheus, qual que é o nome do cara? É Guilherme? Desculpa, irmão. Esqueci seu nome. Não, confundi. Não foi nessa. Foi na outra que a gente foi. Pérez? É, Pates. Tá, não é nessa não. Então não fala da concorrente agora. Mas o ponto é fácil de estudar porque está no Instagram deles. O dono, quando ele foi lançar a hamburgueria aqui em São Paulo, ele contou no Instagram, ele foi contando no Instagram todas as etapas de produção. Desde a identidade visual, aí ele postava fotos tipo, minha referência é a do White Castle, que foi a primeira hamburgueria da década de 60. Essa aqui, Pat's Burger. Esse aí. Cara, já sou muito fã. É, né? Então, e aí eles fizeram exatamente isso, Josué. Eles contaram, o Guilherme, eu não sei se é Guilherme, desculpa, irmão, esqueci o seu nome. O fundador, ele começou a contar a história. Esse cara fez uma viagem pelos Estados Unidos para comer vários hambúrgueres. Tem foto dele fazendo isso. Ele foi conhecer as histórias das hamburguerias nos Estados Unidos. Aí ele traz para cá, ele fala, eu quero que aqui os meus vendedores vistam uma roupinha tal por causa disso e daquilo. O que aconteceu? Quando abriu a primeira vez, dobrava o quarteirão. Cara. E era assim, uma portinha. Não tinha nem mesa. Ele constrói o desejo, né? Como que me fala que empresário que não fica maluco de pensar no primeiro dia de portas abertas dobrar a esquina? E aí as pessoas esquecem disso. Quer abrir um negócio. Logotipo, ferramenta, estrutura e funcionário. Tá, mas por que as pessoas vão deixar de ir no lugar que elas já vão para ir nesse lugar comer? Exato. Se elas já confiam naqueles lugares. Porque de alguma forma elas conectou. Ela viu nascendo, ela quer fazer... Ela já faz parte disso. Ela só tá esperando chegar o hambúrguer. Ela só quer materializar. Ela só quer materializar. Ela já faz parte da marca. Ela só tá esperando chegar o uniforme. Exato, velho. Que é a tangibilização da marca, quando a pessoa recebe. Uau! Agora eu tenho a minha peça. Cara, imagina hoje quem paga 20 mil reais numa bolsa, 2 mil reais numa camiseta. A emoção que é tu botar a mão para quem compra online e tu ir na loja e sair com a sacola. Nossa. Cara, isso é marca. Eu acho que é fazer as pessoas se sentirem bem, porque isso muda a vida das pessoas. Não é só pela roupa, eu tenho que vestir para não sair pelado. Não, cara. Eu comprei essa marca porque, cara, eu vi essa marca nascendo, essa marca me inspira, essa marca me motiva. E agora eu faço parte. Isso é muito louco, né? Isso é muito louco, cara. E, tudo parte da sua capacidade de contar histórias. Eu queria deixar gerar conexão, né? Uma recomendação de leitura aqui para a nossa audiência. Aquele autor que escreveu Sapiens, Yuval Harari, que escreveu Homo Deus, vários livros bons. O último livro dele chama Nexus. E ele está falando sobre informação, a tecnologia da informação. Claro que ele vai falar sobre inteligência artificial e tudo mais. Só que ele fala muito, e eu estou lendo o livro já, sei lá quantas páginas, ele continua no mesmo tópico, que é história, velho. E ele fala sobre o sistema operacional, o software da humanidade ser histórias. E, cara, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, com design, sem design, tudo que sempre prevalece é a capacidade de contar histórias.
Então, eu acho que se você está começando uma marca, bicho, o primeiro livro que você devia comprar para tentar vender mais seria um livro de storytelling. Boa. Fundamental hoje entender sobre isso. Não é nem só conhecer, é saber contar, comunicar. E não só falando, mas através de fotografia, vídeo, né, o produto, bastidor, que a gente conecta muito. Porque hoje, querendo ou não... As pessoas que se envolvem. Querendo ou não, as pessoas não estão vendo roupa, elas estão vendo foto e vídeo. Então, logo, a gente tem que entender como que eu transmito isso através de uma boa foto. Não adianta fazer de qualquer jeito. Igual a galera fala, vai lá e eu ensino. Galera, mostra o bastidor. Aí vou lá ver uma foto, mas peraí. Mas tá muito... Cara, tá muito ruim, tá simbólico, não tá legal. Pô, monta um ambiente. Isso aqui... Coloca uma fita métrica, a pessoa tem que ver onde é que está parado. Não é só a foto da etiqueta, do monte de etiqueta. Não, mas onde é que ela está? O que ela representa? Em que fase? De onde ela veio? Para onde é que ela está indo? Mostrar algo e também que seja bonito esteticamente, porque as pessoas que consomem marca também têm bom gosto. Para se conectar tem que ter um bom logo, mas tem que ter um bom conteúdo, um bom vídeo, uma parada legal. Mas sabe que eu acho que é uma dor das marcas pequenas, especialmente? É você traduzir a sua estética ou o seu bom gosto, enfim, a sua marca em fotos e vídeos que sejam legais. Porque uma coisa é uma foto e um vídeo bonito, não necessariamente vai ser uma foto ou um vídeo bonito que vai pegar nas redes sociais, entendeu? A linguagem das redes sociais, ela tem ali uma necessidade de você fazer de um jeito, né? Ou que está na trend do momento, ou que vai ter um impacto suficiente para que em um segundo que você está scrolling, você decida curtir, interagir com aquela marca ou mandar para algum amigo, né? São coisas diferentes e é difícil de você fazer assim, você sempre ser super impactante. Às vezes com um produto que é minimalista ou que é básico, né? Então, nas mentorias que eu fazia, eu fiz uma vez uma rodada de mentoria para marcas pequenas e novas. E aí elas me contavam histórias assim maravilhosas. Quando eu entrava no Instagram, não estava nada. Não tinha nada disso. Eu falei, gente, mas cadê o mundo lindo que você me vendeu, entendeu? Como é que não está aqui? Né? Ela falou assim, Camila, eu não consigo, porque eu sou designer, eu sou marketing, eu faço as entregas, eu cuido do site, Não dá tempo, não tenho braços assim, e não tenho tempo de me atualizar. O que é legal agora, ou como fazer. Eu não tenho um diretor de arte, um designer in-house assim, que me ajuda. Então, acho que são tantas dificuldades que para você chegar nesse lugar de você fazer vídeos e fotos que sejam bacanas e que sejam viralizáveis, ou enfim, que tenha uma aderência às redes sociais, é muito difícil hoje para o empreendedor. E qual dica que você dá, dica prática para a galera nesse momento de preciso criar um conteúdo que não só vai viralizar, mas vai gerar uma conexão para as pessoas se interessarem? Tem alguma dica específica para esses conteúdos, para essa apresentação? Eu acho que a coisa mais em conta, né, pensando no mínimo dinheiro, é ter um estagiário que manje, jovem, e que circule aí pelas redes sociais, que tenha um repertório minimamente de um bom gosto, eu sei que é relativo, mas do bom gosto associado, né, que tem a ver com a sua marca, né, que vocês se entendam, né, visualmente, o que você acha bonito é o que a pessoa acha bonito também, para te ajudar, né, assim, a dar uma escalada nisso, assim, porque, legal. Né, então a pessoa já tem um celular ou ela faz o vídeo, ela sabe onde baixa, ela sabe como editar. Eu acho que tem que ter esses conhecimentos assim bem técnicos e práticos aliados a um olhar, né, um olhar bacana para dar uma andar para frente. Eu vou discordar da Camila dessa vez. Quero te ouvir. Eu fico maluco com as pessoas falando isso, cara. É a parte mais importante. O que exatamente? É a parte mais importante de qualquer negócio. Concordo. É como ele é percebido. Totalmente. E as pessoas fazem o quê? Não, vamos chamar um menino para botar aqui no Não, mas eu não entendi que ela falou menino. O que eu entendi? Não. Encontra Não, alguém não, que é ter ajuda. Estagiário. Que tem a visão que tu tem. Não. Não, mas calma. Que consiga expressar aquilo que tu... você esteticamente. Estagiário não sabe fazer nada. Não, mas não é questão de estagiário. Eu tô pegando no estagiário. Ah, tá. Não é essa questão. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu cuidei da direção criativa da minha marca durante muito tempo. Não conseguia mais. As últimas 2 coleções da minha marca eu fiz na correria e eu olhei assim e falei... ok, não vou falar mais nada. Mas eu, cara, preciso de um diretor criativo. Uhum.
fiz um anúncio no meu Instagram, na minha região, que eu precisava ser alguém local, preenche esse formulário. A galera preencheu o formulário, clicou no anúncio, eu sou Josué, fundador da Alfa, estou procurando diretor criativo, e fui mais, diretor criativo, marketing, comercial, preenche, a pessoa preenchia, ela ia se cadastrando para a vaga que ela queria, encontrei gerente comercial e encontrei um diretor criativo. E quando eu fui avaliar, o que eu buscava? Pessoas que tinham experiência com criatividade, design, estampa, produto, interesse em moda, e uma estética legal no Instagram. Porque se ela posta um conteúdo legal, ela vai conseguir também transmitir essa visão. E aí cheguei no Miguel, que é super criativo, que faz as paradas na mão e tudo mais. E aí existe um grande desafio que é ele conseguir entender a marca e comunicar. Porque aí chegou alguns pontos dele fazer um conteúdo e falar assim, pô, Miguel, não tá legal. Tu postaria isso aqui no teu Instagram? Não, no meu Instagram eu postaria. Pois é, então agora como diretor criativo, tu tem que comunicar aquilo que tu gosta, que tu acha legal. Porque eu te chamei porque tu tem uma visão criativa legal. Então o que eu acho que a Camila quis dizer é encontra alguém que consiga transmitir o que tu quer pra marca, que tenha a visão parecida. Só se vai ser um estagiário... Não, vai ser. o estagiário... Mas é com relação a quanto você consegue pagar. Não vai ser. Um amigo, pode ser um amigo, ajudando. Bicho, se você não pode pagar, então vai você estudar. Faz o que você fez. Não, eu sei, mas pensando que a pessoa não tem tempo e não tem dinheiro. Uma pessoa que vai... o estagiário, ele não vai pensar a marca. Sou irredutível. Ele vai colocar... Você é irredutível? Eu sou irredutível. Se você não tem... Eu não sou, eu tenho esperança. Se você não tem tempo para vender, você não devia ter negócio. Se você não tem tempo para criar... Não, mas André, as pessoas não têm tempo para fazer tudo o que precisa fazer. É o primeiro movimento de uma empresa, é começar a se comunicar, é começar a criar a primeira percepção que o público vai ter dela. Se esse cara não botar energia nisso, não vai dar certo. Eu tô aqui no meio, tá? Eu concordo com o que ele está falando. Concordo. Eu sei que o estagiário, ele é uma pessoa que ele chega crua. Vamos lá. Eu acho que essa pessoa que a gente está chamando de estagiário ou designer ou qualquer pessoa que seja, tem que ser uma pessoa que primeiro compra a tua ideia e fala assim, legal, tô contigo. Essa pessoa pode até virar um sócio. Vocês estão querendo distorcer a realidade. Porque a gente vai começar a falar, não, mas o estagiário, se ele for bom, mas se não ele é por ser souber... Tira a palavra estagiário, o que sobra? Uma pessoa interessada em fazer parte daquilo ali. Boa, perfeito. Tira a palavra, esquece estagiário. Sabe, o meu problema... Não é o sobrinho, não é o primo, não. Enquanto tem um amigo que é manja de design, que ele posta umas fotos muito foda no Instagram. Cara, vem fazer parte disso comigo. Quem sabe um dia pode até ser meu sócio. Porra, é o dono do negócio? Perfeito. Visualizando isso. Isso é bom. Mas sabe por quê? Porque o meu problema é com a hierarquia de valor. As pessoas dão pouco valor porque vale muito e muito valor porque vale pouco. Não, concordo. É só isso. Então, tipo, se você vai começar uma empresa e alguém fala pra você assim, você vai precisar de uma ajuda jurídica. Pega um estagiário. Não, aí é outra coisa, né? A gente tá falando de post de Instagram. Tá vendo? A gente tá falando de post no Instagram. Não vale nada o post no mas Instagram. aí, pô, não. Que vai gerar venda, o que é o quê? É o post? O que vai fazer as pessoas perceberem? Não, deixa eu falar uma coisa. Eu acabei de pegar. Não. Uma pessoa que precisa te dar um apoio jurídico, ela tem que ter um tempo de vida, ela tem que ter experiência, ela tem que ter E a pessoa que vai comunicar a sua empresa para os clientes, não? Não estou falando... Você, dono da empresa, é o comunicador. É uma pessoa que vai executar, boa, entendeu? É uma ferramenta. E aí, por que eu falei estagiário? Porque são pessoas jovens, normalmente elas entram nesse lugar do estagiário. Uma pessoa jovem que tem conhecimento de redes sociais e que vai colocar na linguagem da rede social a história da sua marca. Eu também, para mim é falar assim, eu vou chamar meu primo, meu sobrinho, que ele é um menino jovem, mas sabe mexer nessas coisas no TikTok. Não, eu entendo o que tu tá interpretando. Tá tudo bem. Porque, tipo, qual é a conexão do cara ser jovem e saber falar a plataforma, a linguagem? Eu entendo. Você vai ver um adolescente babaca? Eu entendo o que tu quer dizer. Mas você não pode ensinar... Só que não pode generalizar. Não, porque o objetivo... Você também não é especialista. Não, mas o objetivo aqui não é ser especialista. Você é especialista na sua marca. Você vai ensinar quais os valores e a estética. Senão a marca vai ficar a vida inteira uma pessoa de um homem só, cara. Não, eu entendo. Gente, vocês não estão me entendendo. Eu tô falando que a gente devia mudar o racional. É botar gente boa. Mas a gente boa custa caro, tá ocupada. O que eu quero dizer é... Enquanto não puder, você faz. Não, mas é que assim, se eu tô focado na produção, tô focado no desenvolvimento de produto, tô focado em criar uma estampa, criar uma parada legal, falar com o fornecedor, construir audiência, falar com o influenciador, preciso só de alguém para criar os posts, cuidar, me ajudar.
Então, para Um ajudar, assistente. pronto. Você está querendo um pronto, braço estagiário para para assistente. executar o que você faz. Aí Isso. vamos, só não chamar de estagiário, mas é alguém, pô, é meu primo que, cara, o cara é muito bom de foto. Pô, Não, a marca precisa de foto. O meu precisa de problema é vídeo. quando a gente chama uma pessoa Não, com pouca não é isso. experiência, Não é achando isso. que ela vai ter. Porque Ela ela vai é resolver. jovem, ela Não vai é resolver. isso. Não vai. Não é isso. A marca tá começando, acho que o melhor momento para testar é no começo. Não, isso com certeza. Então, se vai errar ali, tem que perceber errado. Pô, é um estagiário agindo como estagiário? Meu, vaza. É um estagiário que está agindo como dono, que quer fazer parte do negócio, que está se dedicando mesmo, que comprou a ideia? Show. É isso que a gente está falando aqui. Então, vou trazer minha opinião aqui, talvez que a gente. Que é isso que talvez esteja sendo polêmico. Eu acredito primeiro na comunicação do que no produto. Tá certo. Então, esse é meu ponto, talvez, entendeu? Porque, tipo assim, quando você vai começar uma marca do zero, bicho, se você não tem dinheiro para contratar alguém para fazer sua mídia social, você não vai ter dinheiro para contratar, para fabricar o melhor produto do mundo. Não, mas as marcas elas têm níveis de, né, de qualidade. Acho que aqui a gente está falando com. A gente tá falando Tem de as quem tá marcas que já estão começando. trazendo um produto bacana, com qualidade, com tudo, como é o caso, sei lá, da Pia e da Pace, que desde sempre elas começaram assim, com uma qualidade. Sempre tiveram atenção a detalhe. Né? Tiveram atenção a detalhes, a design, a tudo, né? Sim, sim. Agora, eu acho que no Brasilzão tem gente começando marca todo dia e não necessariamente tem essa grana para investir nesse lugar. E ainda assim são marcas que existem. Então, E essas eu marcas... digo mais, tem até marca que nem tem visão de estética nenhuma. E também aí ela não precisa de tem. alguém que tenha. Eu não consigo fazer, não é meu negócio. Cara, mas eu não consigo entender. E é normal. E aí ela precisa de alguém que Aí tenha. ela precisa de alguém que entenda. Então, e aí que é perfeito. o ajudante. É que não é o estou contratando um estagiário para ocupar. Cara, é muito importante, eu te entendo. Você entendeu? É uma parte da empresa, a comunicação, que é fundamental hoje para qualquer negócio, principalmente uma marca. É a marca que viabiliza todas as outras. Sim. Só que se eu não sei fazer, encontro alguém que me ajude pagando pouco. Que aí a gente chama de estagiário. Não é de fato um estagiário. Só não tenta tapar o sol com a peneira. Não, né? não é. É isso. Não tipo, é. não tenta, tipo, Não é. porque o menino é novo, ele vai Não saber usar o esquece. TikTok. Não, esquece. Bom, sim, ele vai saber. Ele sabe usar o Ele TikTok. sabe usar. Esquece. Agora, eu acho que para pessoas assim que não tem tempo, que nem estão no TikTok, porque a gente fala do TikTok, mas assim, eu conheço um monte de marca que não tem presença no TikTok, porque não tem tempo. E marcas que têm loja em shopping, assim, sabe? Mas não é mais uma coisa para fazer. Porque também você não pode, né? Você não pode entrar numa... vou abrir um perfil e fazer mais ou menos. É Ou pior vai do que ou não vai, fazer. né? É pior. É pior. Então não faça. Né? Não é a sua, não faça. Faz bem em um do que faz, né? Melhor do que fazer mal em 2, 3. Mas enfim, mas acho que a gente se entendeu. Não, a gente vai sair na mão depois. Ó, agora vamos falar de referências. Qual, para vocês, falando de tudo que a gente falou aqui, de marca que se destaca, de que se comunica bem e tudo mais, quais marcas... qual a melhor, para vocês, hoje, na cabeça de vocês, qual a melhor marca gringa e a melhor marca nacional, falando de moda, independente do segmento, que vocês consideram hoje, não que vocês gostaram lá atrás, mas hoje, para vocês, não, hoje a minha preferida é tal. Uma gringa ou uma nacional? Pensar. Pode ir falando aí. Então, de moda, a minha preferida do momento nacional, eu diria que é a Pace. Cara, e é interessante porque, a coincidência, o Felipe estudou na mesma sala que a minha mulher, na faculdade. E o TCC dele era Pace. Então, tipo, eu já tenho mais essa conexão de saber que o cara tá nessa, tipo, Vive há a 15 parada. anos, tá ligado? E aí eu acho que as collabs e esse ano eles deram uma expandida internacional, e não só internacional, mas eles saíram da bolha do streetwear, né? Estão fazendo collabs aí interessantes com outras marcas, até com a CIMED, parece que vai ter. E eu fico vendo isso, eu fico fascinado. Porque eu sei o trabalho que deu, tudo que a gente falou. Eles já tiveram um estagiário, com certeza, que estava cuidando da mídia social. Então, atualmente, minha preferida é... E eu vou te falar, não é a marca que eu mais consumo, tá? Que eu compro, assim, de consumidor, não é. Eu tenho poucas peças da Pace. Não porque não são boas ou porque eu não gosto, mas é só porque, tipo assim, é realmente uma marca que eu me relaciono num nível até maior. Agora, internacional, eu não consigo deixar de citar... É que precisa ser de roupa, né? Mas é que, assim... É que é um case tão expressivo para mim, a marca de águas.
Liquid Death, que é uma marca de água que vem numa lata que parece de cerveja. Depois vocês dão uma pesquisada no case. Eu sei que não é de roupa. Enquanto a Camila for responder, eu vejo se eu penso em alguma marca de roupa gringa que eu tenho gostado. Mas esse case da Liquid Death, ele tá andando... Pode ser moda em geral, não precisa só de roupa, tá? Tá, eu vou pensar aqui alguma coisa. Mas esse case da Liquid Death... É bem legal. É o primeiro que me vem na cabeça quando eu penso em marca gringa atualmente. Eu acho que aqui no Brasil a gente está numa geração muito boa de marca de moda, assim. Então, tem duas marcas que eu gosto muito, que é a Flávia Aranha e a Catarina Mina, porque, para mim, elas são exemplos, né, para as pessoas que têm mais essa ligação com a sustentabilidade. Elas são exemplos de como você transformar isso numa realidade e, ainda assim, escalar. Você tem lojas, você tem loja em shopping, você tem presença numa semana de moda, às vezes fora do Brasil. Então, a Flávia abriu loja, tem loja em São Paulo, tem loja em Lisboa, tem loja em Paraty. Que legal. Né? Então, só que sem deixar o seu propósito se esvaziar, ou sem deixar de pensar com a mente da sustentabilidade. Né? E elas trabalham muito a questão das pessoas também, né? De como impactar comunidades ao redor, em vários lugares do Brasil, tendo total... como chama aquela palavra que você falou, da origem? Relevância, não. Herança. Não, de rastrear, né? Conseguindo rastrear... Procedência. Procedência. A procedência desde que... da plantação do algodão, por exemplo, né? Então, acho que é super importante o trabalho delas, até para estudo mesmo. Gosto também das marcas hoje do Nordeste, está tendo uma primavera baiana, assim, né? Ou nordestina, porque tem várias marcas. A Catarina Mina, inclusive, é de Fortaleza, mas vindas de Salvador, como a Dendezeiro, a Ateliê Mão de Mãe, Meninos Rei, que trazem uma outra estética, que é super brasileira, mas que tem raízes também, né? Na história do movimento negro do mundo, na história do povo negro. Então, tem muitas referências também que vêm da África, mas que mistura com streetwear, que mistura com o jeito brasileiro. Eu acho que é um caldeirão assim, de referências que as marcas elas são muito atuais também no jeito de se comunicar. E, fora do Brasil, eu gosto de um estilista chamado Jonathan W. Anderson. Ele é o diretor criativo da Loewe. E eu gosto dele porque ele tem essa coisa, né, que a gente estava falando no começo, de ser autoral, de ter uma visão de moda original, que é muito dele, faz uma interseção muito grande com a arte. Então, tem algumas roupas que você fala, mas essa roupa não dá para usar. Mas é um pensamento, né? Um pensamento mais artístico e criativo do que de produto, apesar de que é a melhor qualidade, é o melhor tecido, os melhores modelistas. Né? Então, isso dentro, obviamente, de uma marca que, se você quiser uma camiseta, tem. Se quiser um cardigan, tem. Uma jaqueta, tem. Mas, assim, o que faz você se encantar por ele é a parte mais criativa. Legal. E da Margiela também, que é uma marca belga, que eu era completamente alucinada desde os anos 90, e que hoje tem o John Galliano como diretor criativo, que é um grande gênio da moda, um grande diretor de teatro, quase assim, porque ele é muito criativo, e todos os shows que ele faz, os desfiles que ele sempre fez na vida, sempre teve esse caráter mais dramático, mas que são experiências. Eu acho que é isso, essas marcas elas proporcionam para a gente não só a venda de um produto super, hiper premium, mas experiências, né? Outras formas de você poder aproveitar aquela marca que não só por uma compra. Legal. Para concluir, eu pensei numa aqui que está sendo bastante copiada também já no Brasil, que ela chama Sporty and Richie. Ah, é verdade. Sporty and Richie, que foi uma marca que basicamente, se a gente pegar a essência da marca, é uma marca que basicamente começou a se comunicar replicando as roupas que a Lady Di utilizava na década de 90. Os paparazzi atrás da Lady Di, quando ela ia treinar, ela ia para academia com aquele moletomzão de Harvard ou de alguma universidade, shortinho colado, moletom grande, meia polaina, né, com tênis de academia, enfim. Eles construíram um universo em volta desse luxo britânico, da realeza, não sei, enfim, cara, que é de tirar o chapéu. Uma marca muito jovem, não tem nem 5 anos, e está sendo copiada à torta e à direita no mundo inteiro. Então fica a dica aí para vocês darem uma olhada na Sporty and Richie. Legal, muito bom. Agora, como que vocês ajudam as marcas hoje? O que vocês fazem? Vende o peixe de vocês aí.
Camila? Hoje eu dou um suporte tanto para marcas pequenas, assim, né? Que eu posso... Porque eu trabalho com marcas grandes, mas através de agência de propaganda, né? Eu sou um suporte para a agência atender aquela marca, porque as pessoas dentro de uma agência, elas têm outros talentos, mas elas não têm um repertório de moda, né? E o repertório de moda passa pelo design, passa pela comunicação, passa pela estratégia, passa pela experiência, né? E as pessoas que trabalham nas marcas, nas grandes varejistas, elas têm que cuidar também do produto. Elas têm uma operação enorme ali para tomar conta. E também, muitas delas não têm um repertório de moda, né? Na comunicação e no design. Então, eu entro para suprir esse buraco. Acabo sendo uma ponte ali no meio do caminho entre as duas. E aí dou também para marcas menores, que tem essas questões assim muito práticas do dia a dia, não tem tempo para postar, sendo que, né, como o André falou, assim, é uma das partes mais importantes do business, é a comunicação. Então, é isso que eu faço hoje em dia. Legal. Você, André? Eu tenho uma consultoria estratégica de marca. Tá? Então, o que nós fazemos ali é um processo de diagnóstico estratégico que vai te ajudar a ter clareza sobre o seu posicionamento, a sua história, com quem você fala, quando você fala, como você fala, por onde você fala. Então, a gente trabalha em duas etapas, uma etapa de estratégia e uma etapa de criação. Então, primeiro, estratégia, diagnóstico e pesquisa, para ter todos os pingos nos is definidos. E depois a etapa de criação, que pode entrar a parte de design, pode entrar a parte de audiovisual, aquilo que for necessário para você no momento. E, se você for um designer de marcas, ou que você queira ser um designer de marcas, eu também tenho a comunidade, o grupo Marcados, que é a minha comunidade onde eu ensino tudo isso que eu aprendi nos últimos 13 anos, liderando projetos de marca, e eu ensino isso dentro da comunidade para os designers, para ajudar eles a viverem bem fazendo aquilo que eles amam. Fala bem, né? Fala bem. Vende bem o peixe. Vende bem. Eu não sou boa vendedora, eu sou Você vai fazer mais stories. romântica. Mais stories. Você vai fazer mais stories. O negócio é fazer stories falando. É verdade. Não, começa a criar conteúdo, um dia acaba no episódio 83 de um podcast. Então, você vê, o José quando começou, cara, ele fazendo abertura, fazendo CTAs, tipo, tudo, ele mesmo se dirigindo, 3, 2, 1, ó, tá, fechou? Tá, 3, 2, 1, eu falei, cara... Mas vai lá no canal Viver de Marca e olha meu primeiro vídeo. É bizarro. É engraçado. Mesmo. Mas é normal, sim. é assim como a marca claro. começa, só que a gente tem que evoluir um pouquinho a cada dia. E deixa eu te falar uma coisa antes de a gente concluir, mano. Eu te acompanho há muito tempo. É mesmo, Eu legal. acho muito foda o trabalho que você construiu. Acho que faz uns 3 anos que eu te sigo, velho. E, tipo, comecei a te seguir por acaso também. Nunca tive interesse em ter uma marca de roupa em si. Sou apaixonado pela ideia, mas nunca, né? Só que eu via você falando sobre marca, o jeito que você falava sobre marca voltado para quem quer ter negócio com marca. Eu gostei. E, mano, eu te acompanho há 3 anos. Eu acho Que muito legal. da hora você estar aqui até hoje fazendo a mesma coisa. Parabéns, mano. Obrigado. E continuo, todos os meus negócios envolvem marca, moda, roupa. Cara, eu vou continuar fazendo o que eu gosto. É isso. Aí. Onde que a galera encontra vocês nas redes sociais para continuar acompanhando o trabalho de vocês? Bom, eu tenho perfil no TikTok e no Instagram, mas o TikTok eu não, como a gente já falou aqui, não uso muito. Então, no Instagram, que eu tenho mais frequência. E eu tenho uma newsletter chamada camilian.substack.com, e onde eu posto toda quinta-feira de manhã. Para quem se inscreve, a newsletter chega na caixa de e-mail. E que eu falo de assuntos que vão bem além da moda, assim, mas tendências, assuntos relacionados à cultura, à moda, novos comportamentos. Sai toda quinta-feira. Legal. Fala o seu arroba. Você não falou arroba. Ah, o arroba. Arroba Camila Ian. Y-A-H-N. Arroba na descrição. Vai ter um CTA da newsletter lá no Instagram, né? Ó, eu vou falar, eu entrei... Sim, tem. Então beleza. Eu entrei na newsletter dela antes de vir pra cá pra conhecer. É muito boa, gostei. Legal. Que legal. Faz trabalho de marca, Não pesquisa, gente? hein? Pra comunicar bem, né? Tem que saber. Ele veio pronto pra te desafiar Já aqui. chegou sabendo tudo. Eu vim com os garfos. Você me encontra no Instagram no @oandrelona. @André Lona. De lá você vai ter todos os links que você precisa. Tem o canal no YouTube, tem o newsletter. Muito conteúdo gratuito para vocês assistirem, tanto no Instagram como no YouTube. Não cheguei no TikTok ainda. Não sei se quero chegar, mas eventualmente, quem sabe. E é isso.
Maravilha. Muito obrigado pela participação de agradeço, vocês. irmão. Foi Um da hora papo demais. muito bacana. Inclusive, não foi só um papo. Eu me considerei aqui dentro de uma imersão. Tá? Eu Então, também. muito legal. Se o pessoal de casa anotou. Se não anotou, assista de novo, porque tem muita dica aplicável, tá? Quer construir marca? Presta bem atenção, porque são detalhes. Quer se conhecer? Aqui você foi, né, basicamente, emergiu em como fazer isso. Vocês encontram nas redes sociais, em todas elas, Jesué Tomé, Marcas Podcast ou Viver de Marca. Quero agradecer a todos vocês que assistiram até o final, vocês que já deixaram um like e você que não deixou, eu já agradeço também, porque eu sei que você está deixando like nesse momento. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu quero agradecer também você que já saiu aqui do YouTube e já avaliou lá o nosso podcast no Spotify. Se não avaliou também, já vou agradecer antecipado, que eu sei que você vai sair daqui e vai avaliar lá. É isso, muito obrigado mais uma vez, obrigado aos patrocinadores. Tamo junto, bora fazer acontecer e até o próximo episódio.